que está para vir é muito mais forte do que a gente possa imaginar. Então, mas isso não quer dizer que é ruim. Quer dizer que tem uma diferença entre quem plantou bem vai colher melhor, né? Quem não plantou, infelizmente, vai ficar um pouco para trás. Mas veja, isso não quer dizer muita coisa. Vai ficar para trás. Qual é a medida de cada ser humano para cada coisa que vai acontecendo? Raças, seres. Por quê? Porque é como se nós tivéssemos assim vários formigueiros de raças diferentes e cada qual plantou vários tipos de venenos, né? A formiga tem veneno. Sim. Tem as pequenininhas que são terríveis, elas parecem ser super inocentes. Quando você vai ver, toma uma picada de uma formiga dessa, você sai machucado. Então, o que eu sinto? Que muitas pessoas estão se prevenindo como se isso fosse um grande mal. E a Terra, ela faz o seu chacoalhão de vez em quando. Se tem que mudar a configuração dela para esperar, veja, uma nova raça. Nós estamos atrasados, não sei se vocês sabem. Nós ainda estamos com gente de quarta raça, quinta raça. Não entrou direito a sexta raça. E a nova era da liberdade pede a sétima raça. Como assim? O que seria a quarta, quinta, sexta, a quarta sétima? seria Atlante. Depois temos a quinta raça, Ariana. Depois tem vários manus que são os chefões dessas raças. Então, essas formigas era a mesma coisa que eu estava querendo dizer, né? São raças diferentes com intenções diferentes. Então, por exemplo, a raça Atlante é do quarto raio branco, a raça Ariana é do quinto raio verde dourado. A sexta raça, que é outro tipo de raça que vai ser, eu acho que mais elevada e que não está ainda aqui, é dirigida pelo exatamente Lago Titicaca, onde tem um grande disco solar chamado Demayon, e é ele que ajuda a reger o conselho, o governo oculto do mundo. Mas o governo oculto do mundo da luz. Tem o governo oculto da luz e das trevas. Tem, muito bom. Tem. E eles usaram esse nome. Antigamente era só governo oculto. Exato. Da Fraternidade Branca. Porque lá temos uma reunião de vários aspectos multidimensionais, onde Sanat Kumara, Buda Gautama, o Sagrado Triunvirato de Shambhala é feito por 3 seres: Sanat Kumara, Buda Gautama e Maitreya, que é o Cristo cósmico. Com esses 3, mais as consortes deles, é como se a gente tivesse cabeças que dirigem o planeta na Terra. Tá. Aí eles têm contato com Ashtar. Comando Ashtar. Comando Ashtar e o próprio comandante. São milhões de soldados, milhões de legiões. Então fica todo mundo achando que o Ashtar é um só. Ele tem vários tipos de comandantes. Eles têm muito comandante. A maioria fica parecendo com a cara dele, né? Tanto que essas IA faz cada cara de comandante Ashtar, um mais diferente que o outro. Por quê? Porque é uma legião. Então, o chefão é o chefão. Nunca vai mudar a carinha dele, é a mesma cara que a gente conhece. Mas os outros estão a serviço e está tudo certo, não tem problema. E é um comando que eles controlam o quê? Seria um comando de seres não humanos para fazer o quê na Terra ou no universo? Qual que é o propósito desse comando? Manter a paz do universo. Paz. Tá. O propósito principal é manter a paz do universo. Tanto que o Lord Maitreya é o Cristo cósmico do nosso sistema sideral. Então, eles não são qualquer coisa, entende? Eles têm uma autoridade máxima bem bacana. Então, veja, quando veio para a Terra, vamos dizer, o comandante Ashtar, o comandante Lord Sanat Kumara já estava aqui há muito mais tempo. Certo. Entende? Que ele já tinha como se fosse para recuperar a humanidade do planeta Terra, que estava absurda. Hoje está ruim, você não tem noção o que foi 18 milhões de anos atrás. A ideia era que os anciãos dos dias, que são 24, dos quais um é Sanat Kumara, estavam decidindo que iriam explodir a Terra, porque a humanidade não tinha mais jeito. Isso ia explodir, 18 milhões de anos 18 atrás. 18 milhões de anos atrás. Então, o próprio Sanat Kumara, que era fã da Terra, ele achava a Terra o máximo. Mas ele não vinha toda hora.
Quando ele ouviu isso, ele ficou assustado. Ele falou, não, pera um pouquinho, vocês não vão explodir nada. Deixa eu ir lá ver, aquela terra é a menina dos olhos de Deus. Como é que vocês vão explodir? Nossa. Porque ele já conhecia toda a história da terra. Entendi. Ele era apaixonado pela terra. A terra que era uma aventura tropical para ele. Então, nos conselhos superiores é assim, se um dentre 1000 fala, dá um tempo que eu não aceito isso ainda. Todo mundo fala, ok. Acho que pensaram que ele estava meio maluco, né? Porque é um planeta que estava deteriorado completamente. Mas eles aceitaram e ele veio ver como é que estava na Terra. Sanat-Kumara é o senhor regente de Vênus. Ele, como senhor regente de Vênus, entendendo muito bem de guerras, estava querendo evitar que acontecesse uma guerra aqui. Entendi. Era esse, e já estava caótico. Eles falam que era 80% estava tomado por trevas. Tá. Aí ele vem para a Terra, aí ele convoca. O Sagrado Triunvirato se tornou Triunvirato porque ele convocou Buda Gautama, Saint Germain. Ele foi mandando os arcanjos tocarem trompetas e chamarem pessoas, chamarem seres de outros planetas, de outros sistemas, de outros universos para vir ajudar nessa recuperação da Terra. Certo. E aí veio muita gente. Então, Sanat-Kumara é como se fosse regente de Vênus e salvador da Terra. Acontece que Jesus era filho dele na época de Vênus. Dele e de Lady Vênus. E ele falou, filho, eu vou precisar de você para me ajudar a fazer um serviço que ninguém vai conseguir fazer. Só você tem treinamento para isso. E aí Jesus aceita vir para a Terra para fazer o trabalho, sem saber o que era. E é toda a história que a gente conhece, né? Certo. Mas voltando lá 18 milhões de anos, quando ele veio... Ele veio com essa tropa toda. Com essa tropa. E com os Kumaras. E aí ele fez o quê? Ele conseguiu... Porque eles queriam destruir a humanidade, certo? Então, o plano dele qual foi? Falei, vamos equipar Kumaras, que são guerreiros das chamas, e vamos trazer todos para a Terra, para eles reencarnarem aqui. Para encarnarem, né? Eles nunca tinham encarnado. Para eles encarnarem aqui e termos nossos soldados aqui. Perfeito. Certo? Só que foi o caos. Porque quando você entra para a encarnação e é da luz, e você entra nas trevas, é um terror. Foi um terror para eles nos primeiros anos. Então, as sacerdotisas e os sacerdotes lá em Shambhala, né, onde eles estavam preparando os campos, ficavam tendo que mandar energia para eles. Porque era terrível. E eu me lembro até de um desenho engraçado que eu assisti de criança, onde tinha uma revolta dos bebês que saíam todos de fraldinha de casa, saía todo mundo, e todos eles iam brigar com alguém, não lembro com quem, mas me lembra muito isso, quer dizer, eles tinham que reencarnar. Os primeiros 100, 200 anos foi isso, para eles poderem fixar. Por quê? Porque as trevas matavam eles, entendeu? Nossa. Quando eles finalmente conseguiram, eles recebiam os chamados de Sanat-Kumara e de todas as sacerdotisas e sacerdotes. E eles tinham, antes de vir para a Terra, Sanat-Kumara mandou gravar numa costela física deles, da época deles. Porque eles não tinham a mesma densidade que a gente, certo? Em Vênus é completamente... Tanto que você não vê gente em Vênus, né? Se você falar Vênus é inabitável, mas não é verdade. Tem outra dimensão, tem gente. Então, o que ele mandou escrever? Shambhala. Na costela, numa ripa aqui, uma costelinha mesmo, para que se todo mundo tivesse saudade ou quisesse se encontrar, eles atenderiam por esse chamado. E o ritual de iniciação deles foi o chamado de volta para casa. E você pode ver que você ouve muita gente falando, nossa, que saudade da minha casa, que saudade da minha casa. Eu não queria estar aqui, queria... É isso, a maioria é descendente de Kumara. Os que sentem muita saudade. Claro que deve ter de Arcturus, de Pleiades, deve ter de outros. Mas o principal era essa turma, porque eles vieram em muitos. Entendeu? Entendi. E se a gente avançar agora na história, como que isso se conecta com a fase atual da transição planetária? Vai depender, como eu disse, das raças. Como que elas vão pegar? Porque cada raça ela vai pegar de uma forma. Tem venenos que curam, né? Então, a gente tem visto venenos curarem.
Tem o véu de Maia, que foi trazido na Terra pela aranha, mãe Maia, que está sendo retirado agora. Quantas pessoas estão acordando? Nos últimos 5 anos. Você consegue explicar um pouco melhor essa questão de Maia? Sim. O que significa? Tá. Numa época em que a Terra estava muito elevada, pensa bem antes daquilo que eu falei, né? Bem antes de Sanakumara. Era uma idade de ouro maravilhosa, estava tudo ótimo, só que os seres que aqui estavam para ascensionar, cresceu o ego. Foi derrubado o ser divino. Eles começaram a achar que eles eram importantes, que eles eram legais, que eles eram poderosos. Conheço alguém assim. Mas iluminados. E aí isso destrói qualquer era. Não importava que era a era de ouro. E aí houve uma grande queda. Para que a queda tivesse efeito evolutivo, dizem, né? Tudo isso é uma grande lenda, viu, gente? É coisa que a gente aprende na escola teosófica para entender um pouco por que acontece o que acontece com a gente. Então, nós ficamos sabendo que teve um momento que o próprio Deus daquela época disse, bom, se eles não me respeitam mais, se eles não me amam, se eles acham que eles podem contar a vida sem mim, então eu vou trazer alguns representantes de outros planetas para ajudar. Então ele chamou, em primeiro lugar, as aranhas-mães. Chamou Maia, que tem um planeta mesmo chamado Maia, espiritualmente, ele não aparece no físico, e chamou a aranha-mãe para ela colocar véus de Maia aqui no frontal, nos olhos, e para as pessoas não enxergarem mais a verdade, para elas caírem com as decepções delas. Então pensa, se você está achando que você é super-herói, e aí você vai lá todo bonitão, querendo fazer de novo as suas coisas, só que a Maia já te colocou um véu. E esse véu empana a visão verdadeira. Ele faz a gente deixar de ver o quê? A verdade. Mas que verdade seria essa? A verdade do que ele está criando, né? O cara está criando uma realidade dele paralela. Que não existe. Que não existe. Que não é a verdade. Não é a verdade. Por isso que é o ponto do então Maurício. Então que ele vai sair, ele vai cair. Então, por exemplo, eu sou o melhoral, eu vou fazer isso, aquilo. E aí, quando ele chega na hora de fazer, ninguém dá bola. Porque não tem mais o apelo verdadeiro. Então, ele se frustra, ele cai, e a queda começa ali. Cai. Se a pessoa mente, vieram outros habitantes de outro planeta, que são as serpentes. Por quê? Porque quando a pessoa mente, o chakra dela toma outra configuração. Ele sai do natural dele, certo? Os chakras todos têm uma rotação normal, que qualquer ser humano teria, mas na hora que ele mente, que ele fere, que ele faz alguma coisa de errado. Mas ele sempre começa com a mentira, né? Muito engraçado. A mentira é a primeira coisa que faz todo mundo cair. E aí a serpente entra no chakra com a intenção de fazer voltar a personalidade natural da pessoa. Fazer ele ver a verdade. Então, muito das doenças que nós estamos vendo, ainda tem um monte de serpente. Cânceres, doenças. Não vou ficar mencionando doença, né? Mas, enfim. E eu vi muitas curas serem feitas das pessoas terem que assumir que elas precisam assumir que são filhas e filhos de Deus e não podem ter essa postura mais. Mas eu vi muita gente cair também. Entendeu? Ao longo dos anos, eu atendo eu aprendi tarô com 11, 12 anos, fui para 18 para a Fraternidade Branca, comecei a ensinar no dia seguinte, em 93 estava atendendo um monte de gente e dando aula. Então, eu vi muita coisa nesse meio tempo. E vi muita gente subir, vi muita gente se perder. E eu tinha muito receio de que no Brasil não houvesse uma libertação dessas aranhas e dessas serpentes. Porque o que você vai fazer sem saúde? Mas por que no Brasil, especificamente, não haveria? Porque eu era brasileira roxa. Eu tinha uma devoção pelo Brasil, porque eu tinha lido muito cedo, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E eu comprei a causa de Jesus ali. Então, quando você tem uma motivação tão grande, as coisas mudam, né? Elas têm outra força. Então,
Provavelmente por causa disso, a pátria do Cristo. Então, vamos todo mundo trabalhar a história do Cristo. Então, meu trabalho era ajudar as pessoas a irem para o caminho do coração e, desse caminho do coração, encontrar o seu Cristo, a sua chama trina. Né? Eu aprendi isso com 18 anos, eu era muito novinha. Foi minha professora espírita que me levou e foi muito legal. Incrível. E ela me leva depois uma outra senhora, que foi uma mestra viva para a gente. Então, eu tenho a honra de dizer que eu tive uma mestra viva. E foi a própria professora que me levou. Marilda me levou até a Eliana. A Eliana ensinava esse caminho do coração que vinha pela Blavatsky, Alice Bailey, né? Todos uns nomes que tinham força. Eu não entendia nada no começo, eu só ia fazendo o que ela mandava. Mas eu ficava impressionada com as respostas, porque aquilo era como um oráculo. Se você tem um sistema que você pode aprender, é falar pelo coração. E quando você ouve isso, ele é meio... Nossa, que brega. Sim. Sabe? Meio Só que piegas. piegas, né? Isso. Agora, quando você faz e você entende o processo, leva de 4 a 5 aulas para fazer bem feitinho. Não tem para ninguém. Vem várias respostas? Não só vem respostas, como você descobre coisas sobre você. Sobre você. Sobre você, porque o que interessa aqui, dentro da sua evolução, o que é? Você mesmo. Se Autoconhecimento. Auto e auto. Autoconhecimento está dentro. Autoconhecimento elevado. Porque você não adianta ter um monte de autoconhecimento e depois não saber o que fazer com tudo isso. Então, quando vem para mim que eu posso fazer esse caminho com a pessoa, tem individual e tem já gravado, né? O já gravado manda bala que assim você vai aprendendo. Depois, se precisar fazer também comigo, não tem problema, mas é uma mão na roda fazer. Então, ajuda muito. E a minha intenção é ajudar a pessoa a se encontrar. Ela tem que saber dela mesma. Se ela não sabe, eu tenho vários astrólogos. Eu tenho a Cláudia Lazarotto, que é o máximo. Temos o Weber, que ajuda as pessoas. Temos muitas pessoas numerólogas. Quer dizer, Eneagrama. Temos uma pessoa específica para Eneagrama. Não vai ficar sem conhecimento com a gente. Não vai ficar sem amparo, entendeu? Sim. Fora que eu dou floral, banho de erva, faço todo mundo se virar. Sim. E aí, se a gente for olhar essa questão política, espiritual, como que está hoje essa meio que uma guerra entre esse governo oculto da luz versus das trevas? Eles têm trabalhado de que maneiras em prol ou contra a transição planetária? Olha, em prol é muito estímulo espiritual. Tá. Eu estou achando que nós temos muito mais pessoas interessadas, muitos seres que estão ensinando. Alguns acabam fazendo alguma confusão. A gente percebe que as pessoas estão um pouco perdidas, até as que ensinam. Tudo bem, eu só penso o seguinte: podemos fazer uma coisa que eu acho muito justa. Leva tudo para o comando Ashtar. Está errado? Você está percebendo que está fora da ordem? Leva para o comando. Mas o comando vai me atender? Vai. Você é uma voz viva na Terra. Eu chamo isso de voz elohínica. Por que é elohínica? Porque aqui é o Elohim verbal e encarnado, aqui é o Cristo e aqui é o Buda. Você tem a tríade. Todos nós temos. Todos nós. Então, se você começa a falar, eu tô ruim, eu tô isso, eu não sirvo para nada, e não vai acontecer nada mesmo na sua vida. Agora, se você diz, eu sou luz, eu estou sendo guiado pela luz, eu sou uma pessoa forte, eu sou saudável, eu estou em plena Palavras elevação. De afirmação. De afirmação. Se você não fizer isso, você perde a chance com a voz. Você perde o seu poder. Totalmente. Totalmente. Essa é a coisa mais brilhante que você falou. Perde o seu poder. Não perca seu poder. O seu poder é sua voz. Eu sou chata. Porque eu falo, usa o seu poder. Fala. E a gente esqueceu. Esse poder que nós esquecemos, ele vem desse véu de Maia, desde lá de trás? Provavelmente. É porque quando você diz assim, eu sou o bambambam. E então, com essa transição, a gente vai recuperar a humanidade... não, eu sei que não no curto prazo, ela mas... tem que fazer jus. Ela tem que merecer. Então, como que ela vai merecer? Ela tem que se expor. Não para os outros, para si mesmo com Deus. Eu tenho uma meditação que nós vamos direto para o Criador e Criadora.
Direto na fonte. Exatamente. Direto na fonte. E depois a gente aterra na terra, imaginando que a gente é uma árvore. Nossa, legal. Acabou a brincadeira. Todos os intermediários, nossos amigos, Ashtar, os mestres, arcanjos, são todos amigos, estão aí para nos ajudar. Então faz a sua parte, se eleva a terra, vira uma antena, né? Antena humana. E vai fazendo o seu sobe e desce. Tem todo um ritual, né, para se fazer isso, mas eu acho que é o que mais tem ajudado as pessoas. Sim, e voltando no ponto que o Maurício falou em relação aos governos ocultos, né? Porque a gente aqui no Lean, a gente já se deparou com esse termo e a gente fala comumente, mas nunca tínhamos pensado que existem 2 governos ocultos, né? Que existe o da luz e o das trevas. E é confuso pensar isso para as pessoas que acreditam que a espiritualidade só tem o lado do bem, né? Quando a gente fala de governo oculto, a gente normalmente está atrelando a algo negativo. Então, se você pudesse explicar qual de fato é a diferença entre esses 2 governos? O que te faz bem e o que te faz mal. É bem simples. Tudo se torna muito mais simples quando você olha o que está fazendo bem para a humanidade. O que está fazendo mal para a humanidade. Você já sabe quem são as direções. Eu acho que a direção vem clara. Nós é que... Claro, a gente se confunde, meu Deus, quantos seres humanos venderam que eles eram legais, que eram bacana, quando você vê, eles traem a humanidade, eles traem todo mundo. Hoje em dia a traição é vista, né? Hoje em dia não tem mais como escapar. Por quê? Porque eles estão tirando os véus de Maia de todo mundo. Quem que está tirando o governo oculto da luz? Da luz, a confederação. Claro. Existem vários seres, veja, as hierarquias são inúmeras. Quem está trabalhando especificamente nisso são arcanjos, arqueias e uma linhagem angélica enorme, que é de Metatron. Então, só ali nós temos os 72 nomes de Deus, né, que o pessoal fala, teve uma discussão uma vez, não, 72 nomes de Deus não valem nada. Eu falei... O povo não sabe trabalhar, né? Porque os 72 nomes de Deus dentro da linhagem hebraica é uma potência. Eu não sou judia, mas eu amo a parte hebraica disso. Também não sou uma adepta o tempo inteiro, mas eu respeito Metatron, Sandalphon, entendeu? E os 72, porque não é brincadeira. Então, você tem que ir experimentando. Eu experimentei muita coisa ao longo dos anos. E, graças a Deus, não me dei mal. 1 ou 2 vezes eu fui enganada. Não pensa que não. Não é difícil nos enganar. A gente é muito bonachão, né? Muito ingênuo. Mas quando tem alguma coisa que você sente... Não, peraí. Tem alguma coisa que não está batendo aqui. Peraí. Essa fala não combina muito, não, com o povo da fraternidade. Aí eu chamo o comandante na hora. Comandante, olha isso aqui. Ele falou assim, você me chamou para saber se era verdade ou não? Não. Então, agora você aprendeu. Ou você me chama para participar, ou você aprende pelo caminho que todo mundo conhece aqui. Ela fala, não me deixa fazer isso. Ele falou, eu não posso impedir se você não pedir com a sua voz. Foi ele que deu a primeira dica da história da voz. O livre-arbítrio Você tem impera. que pedir com a voz. Se você não der autorização, ele não pode fazer nada. Eu fiz uma vez uma bobagem. Eu não devia ter feito. Eu fui para uma das câmaras que antigamente eles falavam, as câmaras de Arcturus, né? Vamos para as câmaras de Arcturus. Aí eu peguei, chamei minha turma inteira e falei, vamos todo mundo para... Sendo que nós já íamos para outro tipo de trabalho com a comandante Eudora, do comando de Druva, que não é um comando conhecido. Aí eu pensando que era uma coisa parecida, tola, não fui pesquisar com o comandante, entendeu? Porque primeiro que sempre você tem que começar a pesquisar com ele. Não fiz. O que aconteceu? Eu fui no bendito local e saí apavorada. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui. E vi 3 seres enormes, tinham quase 3 metros de altura, com a cabeça deles parecia um capacete de bicicleta, sabe aquele protetor de bicicleta? Sim. Parecia um chapéu de bicicleta, uns olhões assim, greys mesmo. Só que eu nunca tinha visto grey grande. Nossa. Eu tomei um susto e chispei. Picou a mula. Fui falar com o comandante. Aí ele falou assim,
Vem cá que eu vou te mostrar. Ele me pegou, subimos numa lateral de um prédio enorme, eu não sei quantos andares a gente passou, eu só via a lateral, ia vindo os andares. E a gente chegou num lugar que era esse lugar que eu tinha ido. Câmeras, os caras 3 lá, horrorosos, e um deles me viu, aí o comandante me puxou. Eu falei, comandante, eles não são da luz. Eu falei, você não tinha entendido ainda? Eu falei, não. Então, mas a pessoa falou em seu nome. Quem disse que falar em meu nome é garantia? Você sabe o que você tem que fazer. Só faltou dizer, eu te ensinei no Beabá, né? Só faltou isso. E aí eu disse, nunca mais vou para lugar nenhum sem chamar ele primeiro. E realmente agora a gente só faz isso, né? Isso já faz um bom tempo, quando a gente era mais iniciante. Mas então as pessoas que elas... Como faz para elas conseguirem ter esse contato e essa confirmação com o comandante? Porque, por exemplo, você... Pode pedir, qualquer um. Qualquer pessoa que confia nele... Pode pedir. Você confia mais em Eumoria? Também pode pedir para Eumoria. Você confia mais no Arcanjo Miguel? Gente, o que importa... Pede para aquele que você confia. Para aquele que você confia. tem mais conexão e confia. Agora, se pedir para o comandante, eu duvido que ele não mande uma frota dele para vocês. Entendi. Duvido. Porque ele é generoso. Ele é muito forte. E como seria fazer na prática? O quê? Eu teria que falar o quê exatamente? Comandante, eu... Faz uma pequena meditação, centra no seu coração, na sua chama trina. Nós trabalhamos também com o staff divino, mas não vou falar toda a história do staff divino porque é muito longa. Mas seu anjo de guarda, o elemental do seu corpo, pode chamar todos os guardiões que vocês têm hábito, por exemplo. Arcanjo Miguel é um, que todo mundo tem hábito. Né? Então chama Arcanjo Miguel, eu chamo também a mulher dele, a parceira, né, o complemento divino dele, que é Lady Fé. Lady Fé. Lady Fé. E ela é fortíssima. Então você chama todo mundo, monta disso uma equipe. E você diz, eu quero que vocês me digam como eu faço para entrar em contato com meu bem mais elevado, ou com o próprio comandante Ashtar. Quer dizer, é a sua postura. Tem um amigo meu que fazia uma peça de teatro, chamava Porte e Postura. Eu amo esse nome. Precisa ter porte e postura de um filho da luz. Sim. Não é verdade? Porque se você vai como um pedinte, um beggar, você já está perdendo. Você não se coloca. Agora, põe tua coluna reta, põe uma meditação. Se quer fazer meditação, com isso faz a sua meditação. E pede exatamente o que você quer, porque o grande mal da gente tem sido não pedir o que a gente quer, a gente fica arrumando subterfúgio. Né? Você pede um monte de coisa e não pede o que você quer. Eu quero falar com o comandante, eu quero que ele me dê instruções. Se não puder ser ele, manda um instrutor para mim, mas que eu tenha certeza que vem do comando Ashtar. Veja, a sua palavra é lei. O que as pessoas todas precisam começar a entender é que a palavra é lei. É o que você disse, tem poder, tem autoridade. Sensacional. E é o que tem salvado a mim e um monte de gente. Porque quando as pessoas se tocam, tem tanta gente que não sabe disso e nem consegue falar. Eu ponho floral só da parte verbal. Sim. Manda ela tomar banho de descarrego mesmo, para abrir a garganta e permitir que entre, sabe, uma chispa de luz nessa garganta. Porque, gente, pessoas foram traumatizadas. Porque eu não sou só uma orientadora, né, no sentido do aula. Eu sou uma pessoa que atende. Então, eu já vi coisas na minha vida assustadoras. A pessoa perdeu a língua 3, 4 vidas atrás e até hoje não consegue voltar a falar, de medo. Caramba. Porque o trauma foi tão violento que ela não consegue voltar a falar. O surdo-mudo poderia ser essa causa. Não duvido nada. Não duvido nada. Já vi coisas encontradas dentro dos chakras das pessoas que não eram correção, como eu estava falando do Maia, né, e das cobras, das serpentes. Era manipulação mesmo, feia, ou genética, feita por extraterrestres, ou implante magístico. Caramba. E, Doriana, mas aí com o advento da transição planetária, nós estamos, então, caminhando para uma nova Terra.
Dado que a humanidade está muito longe desse tipo de evolução que você está comentando, porque aqui a gente fala para um público que está procurando isso, mas se a gente for olhar para as 8 bilhões de pessoas na Terra, é uma parcela bem pequena. Só que são poucos que vão conseguir acessar essa nova Terra? Ou vai acontecer alguma coisa que vai impulsionar a humanidade? Vou te falar. Eu fui convocada para fazer, eu e minha turma, todo mundo que quiser, para a gente cuidar das redes planetárias. Seria isso? Então, quando nós começamos, tínhamos 3 redes. Uma que chama humana, ancestral, que tem a ver com a Terra. A outra é mineral, cristalina. E uma outra, que eu não lembro direito, porque não lembro tudo. Mas, enfim, tem 3 redes. Essas redes são todas focadas em fazer evoluir, seja a Terra, seja a humanidade, seja os animais, seja qualquer reino que esteja nessa Terra. Perfeito. Certo? Quando eu comecei, nós tínhamos até poucas pessoas. Foi muito impressionante a confusão que nós encontramos. Então, nós fizemos janeiro, fevereiro, março. Em abril, começou uma coisa melhorzinha. Em maio, foi um espetáculo. E nós ainda temos outro. Já fizemos em junho? Já fizemos. Foi um espetáculo em que sentido? Estava tudo limpo quando a gente chegou a última vez. E era uma confusão. E aí, conforme a gente ia estudando, a gente ia percebendo que tinham outras redes. Aí, hoje em dia, nós trabalhamos com 10 redes. 10 redes? 10 redes dentro. Depois eu te mando o infográfico delas. Certo. É espetacular. E à medida que a gente foi descobrindo, que foi desvendando, né, vamos dizer assim, foi abrindo, as histórias começaram a fazer mais sentido para todo mundo, não foi só para mim. Todo mundo disse assim, não, peraí, se dá para fazer uma história que tem a ver com o coletivo humano, tem uma história a ver com o coletivo inconsciente, então você está atendendo todo mundo. Você entendeu? Uma vez, vou chamar vocês para esse dia, para vocês entenderem, né, a força que tem isso. Se você pega nosso primeiro programa e vê o último, você diz, não são os mesmos seres que estão falando aqui. Então, nós temos muita esperança disso acontecer. A gente não fica esperando flash solar. A gente faz acontecer. Entendeu? Claro, são poucas pessoas, como você está dizendo, são 8 bilhões, só que vai para a Terra inteira, bicho. Pensa. Mas aí a maior parte não está querendo evoluir, nem sabe que existe. Não importa. Isso. Quem tiver na vibração, pega. Isso é vibracional, isso vai para o chão. Imagina que isso vai para o pé das pessoas, não vai para a cabeça. Não sobe para a cabeça. Entende? Mas a intenção é não subir. Não, a intenção é subir. Pensa, vocês viram como as árvores funcionam por debaixo? O micélio que tem? Elas todas são unidas. As redes de micélios. No mundo inteiro. Então, uma rede de São árvores. redes, né? É. Então, quando a energia pega as árvores, as águas, os cristais, pensa o que acontece de potência. Enorme. Aumenta muito. É isso que eu estou te falando. Eu preciso me preocupar mais depois que eu aprendi isso. Não vou me preocupar. Vou me preocupar com a nossa galera. Quem quer subir, sobe. Quem não quer, não sobe. E quem quer ficar do outro lado, fique à vontade. A gente aqui não tem a menor intenção de ficar dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer se elas não quiserem. Sim. Nós damos sugestões. Entende? Entendi. Mas é que tem uma vertente dos espiritualistas que comentam a hipótese de acontecerem algumas situações, falaram, né, do primeiro ceifador e coisas que venham a acontecer para despertar um despertamento em massa, coletivo. Já tá acontecendo. Dificuldades, grandes dificuldades para a humanidade. Isso existe, esse Provavelmente, tipo de provavelmente. Mas eu acho que quem tiver no caminho interno perfeito para si mesmo, veja, não é perfeito para ninguém, não é perfeito. O que eu faço não é perfeito para você. Você vai ter que ir mostrando cada um o seu caminho, né? Mas eu acho que tem uma chance muito grande de despertar, justamente pelo que eu vejo que... Pensa, eu estou desde os anos 70 trabalhando isso. Quando eu tinha 18 anos, eu li um livro da Roseli von Saus. Já ouviu falar dela? Não. Antiga espiritualista, esotérica, e ela falava o tempo inteiro da morte da Terra, da destruição da Terra, da humanidade. Aí um dia eu fiquei cismado, falei, a Terra vai morrer? Como é que a Terra vai morrer com esse tamanho, com todo esse poder, com a força que
Eu ainda nem tinha conhecido a história da Terra inteira quando veio esse livro. Eu dizia, mas eu acho que Deus tem mais poder que qualquer pessoa que esteja prevendo. Porque naquela época, eu já tinha lido Nostradamus várias vezes. Aí eu já tinha visto que tinha um monte de coisas que tinham mudado. O que faz mudar o planejamento? Um monte de seres humanos não querendo aquele fim. Tem outro livro maravilhoso que chama Iniciação, da Elizabeth Reich. Cara, ela fala o tempo inteiro nisso. Eu já tinha, 30 e poucos anos quando eu li. Ela fala quase a mesma coisa, só que conta histórias brilhantes de iniciações. Brilhante. Só que chega no final, o último pedaço do livro é toda a base de tranqueira, entendeu? Para mim aquilo é tranqueira, porque mesmo que vá acontecer, se nós estamos no caminho da luz, ou nós vamos ser levados para outro lugar, ou nós vamos ter um outro canto aqui da Terra para ficar. Isso não está mais na nossa alçada, eu não me preocupo com isso. Entende? Porque senão a gente estaria se preocupando com um Dia futuro inteiro. Incerto? Seria Qualquer futuro. Que a gente tem que estar preocupado com agora. Nem pré-ocupado. Não gosto dessa palavra. Nem ocupado. Ocupado. Estou ocupada em estar no meu bom senso o tempo inteiro. Eu gosto muito da palavra bom senso. Porque se você está no teu bom senso, você raciocina, você ouve seu coração, sua intuição, que às vezes é crística, às vezes é búdica. Sim. Então, veja, dá trabalho fazer isso, mas dá muito mais prazer do que você ficar pensando que vai tudo acabar. Entende? Não gasto minha energia à toa. É que o ponto do Maurício, acho que tem pessoas que dizem que a gente está vivendo uma fase onde a gente vai arrumar o nosso quarto e antes de arrumar o nosso armário, a gente tem que tirar todas as coisas de dentro, fazer uma bagunça para depois sair arrumando, né? Ou seja, tem muita gente que diz que é uma premissa que teremos eventos ceifadores. Se tiverem, ótimo. Então, o ponto é, de fato, na sua visão, isso não deveria ser uma preocupação, é isso? Não. Não, porque se eu estou focada na minha evolução, na evolução dos meus irmãos e estou trabalhando as redes, eu acabei de me desligar disso. Não posso mais ter tempo para isso. Meu tempo é para ajudar as pessoas a se encontrarem. Esse é o meu trabalho. Entendi, mas aí isso é a parte humana, certo? Eu entendo, cada ser humano tem que estar pensando na sua evolução que parte de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. É isso que você está falando. Mas se a gente for olhar para a federação, para o macro, para a federação intergaláctica, tem uma galera trabalhando em prol de tentar despertar o maior número possível de pessoas. E eu estou dentro desse trabalho físico deles. Entendi. Não estou preocupada em arrebatar nada. E nem se vai desmoronar tudo. Gente, eu não posso fazer nada se Deus quiser que isso aconteça. O que eu posso fazer? À medida que você vai evoluindo, você vai entendendo que você tem menos poder sobre isso. Agora, o meu poder eu uso do jeito que eu quero. Eu não quero que essa história vá para frente. Enquanto tem um monte de espiritualistas dizendo que vai, se todos nós nos uníssemos para que isso não fosse para frente... Exato. Mas mas um dos trabalhos que eles têm feito seria, que você já falou, a remoção do véu de Maia. Tem outros trabalhos, porque muito se diz que a gente hoje é governado pela parte trevosa. Então, por isso que muitas pessoas estão presas na ilusão e nunca acessam a verdade. Sofrimento. E no sofrimento Por e tal. exemplo, tem. Que outros trabalhos têm sido feitos? Tem o antídoto da cobra. O que seria? Da Nija. Da Naja, não Nija. Da Naja, Porque ela é a cobra-mãe que foi convidada também naquele tempo, lá da história dos que precisavam evoluir, não evoluíram, voltaram para trás. E o antídoto faz as pessoas despertarem mais ainda para a verdade. Então, tirou o véu de Maia, a pessoa acorda. Já é um empurrão, né? Para estímulo da história. Quando você dá a picada do antídoto, ela começa a passar muito mal. Por que ela passa mal? Porque o veneno está dentro dela. Ela cultivou aquele veneno durante anos. Então, agora, com o antídoto, normalmente eles levam 3 antídotos. A gente faz no primeiro trabalho, tem um trabalho que a gente faz isso, e depois, durante a semana, eles aplicam esse antídoto de novo. Às vezes a pessoa tem
rebordosas. Mas, cara, é do corpo de cada um, que cada um cultiva. Por isso que eu estou falando para vocês, é mais fácil cada um de nós cultivarmos as virtudes do que ficarmos preocupados com o futuro. Se vocês pensarem que independente do que a Terra vai passar, nós seremos eternos, desculpa, nós estamos olhando para o lugar errado, então. Tem que olhar para outro lugar. Você vai embora, o resto da sua vida você vai viver com você com você, você com você e eu comigo. Nós só temos a nós inicialmente para darmos conta. Ah, mas tem família, tem filhos. Filho, tem que aprender o staff divino aí, para ajudar vocês, entendeu? Para ajudar a humanidade, não é só a mim, não. Tanto que eu dou 7 aulas gratuitas do staff divino e está no YouTube. No YouTube, no seu canal. No canal, na verdade, chama Mestres Ascensos Escola da Fraternidade, dos 12 raios. Então tem 7, tá até numa playlistzinha já pronta, né? Porque a gente quer que as pessoas aprendam, não vou ganhar dinheiro com isso. Eu faço questão que elas aprendam, que elas têm uma base interna tão poderosa. Vocês conhecem o Staff Divino? Não. Nunca ouviram falar? Você consegue dar um tempero? Porque além como você disse que existe o antídoto da Naja, que tem a retirar o véu de Maia, né? Também existe aí o staff divino. Seria uma outra maneira de fazer as pessoas acordarem, certo? Ó, é assim, eu estudei muito, desde novinha, tudo que você puder imaginar de literatura diferente. Eu recebia material de um lugar chamado FEU, que era Fundação Espiritualista, Educacional, Universalista. É uma bomba atômica. Eu pagava lá, sei lá, quanto, R$50 por mês? Não lembro se era reais, mas... Naquela época Cruzeiros. eu vivi... pode ser. Unidades monetárias. 50 dinheiros. E eles mandavam 4, 5, 6 livros por mês para mim. Nossa, uma legal. literatura variada que ia de indiano, sei lá, se imagina, espiritualista, esotérico, teosófico, vegano, tudo que você puder imaginar. E no meio desse veio um livro do John Long Freedom. E o John Long Freedom, eu não lembro o título do livro, mas o John Long Freedom falava sobre eu básico, eu médio e eu superior. Certo. Só que isso era, para mim, na época, era uma novidade. Eu devia ter 27 anos, porque eu já estava no apartamento sozinha. E eu dizia, meu Deus do céu, eu sempre aprendi. Presença divina eu sou, anjo de guarda, ser de fogo branco, tem toda uma outra denominação. Quem são essas partes? E o livro completa-se maravilhosamente bem, falando que é o eu básico, eu médio e eu superior. Eu falei, olha que interessante, tem vários aspectos nossos. Eu fui entendendo assim, né? Eu não estudei psicologia, mas eu fui entendendo que era isso. Conforme os anos foram passando, as pessoas iam me perguntando, o que é o superior? Eu lembrava lá do John Long Freedom e falava o que eu achava. Só que eu comecei a perceber que a maior dificuldade, não só minha, mas de outras pessoas, era entender bem o que era a presença divina, o que era isso, o que era aquilo. Era muita nomenclatura diferente. Sim. E eu disse, e quem me garante que nós estamos com tudo certinho? Bom, aí começa uma saga. Tudo que vem do John Long Freedom, tudo que vem da Ponte para a Liberdade, que era por onde a gente aprendeu, tudo que vinha de outros lugares que eu fui aprendendo ao longo da vida. Por exemplo, elemental do corpo. Todo mundo ama ser anjo de guarda, ninguém entende que tem um elemental do corpo. O elemental do corpo é o que mantém seu corpo todinho funcionando. Você não precisa falar para o seu coração, bate. Você não manda seu pulmão respirar. Você não fecha os olhos mandando ele fechar. Você entende? Então, esse ser, eu entrei e mergulhei nessa história. E fui descobrindo que existe um elemental regente e cada corpo nosso tem um elemental também. Físico, espiritual, mental, emocional. Seria o que a ciência chama de o sistema parasimpático? De, tipo, tenho a menor ideia, nunca olhei por esse ângulo. O sistema que a gente controla, que é as coisas conscientes e, por exemplo, batimento cardíaco. Mas tudo bem, pode ser. A gente não precisa pensar para o coração bater. Não. Seria isso.
Mas você tem um elemental que cuida Então, disso. o elemental é uma energia? O que seria? É como um anjo de guarda. É um ser mesmo. É um ser vivo. É um ser que habita dentro de você. Sem ser o seu O eu superior ou ou o base. anjo de guarda. Ele é o anjo do teu corpo. O regente é o anjo do teu corpo. Conforme eu fui fazendo as minhas práticas, eu fui descobrindo que tem um regente para o corpo físico, um regente para o corpo espiritual, outro para o corpo mental e outro para o corpo emocional. Ao longo dos últimos anos, nós temos considerado o do coração, o corpo sentimental. Todo mundo pensa que o espiritual não, que o emocional vem daqui. Não vem. O emocional vem do plexo solar e do coração é o sentimental. Então, a gente começou a ativar o corpo sentimental. É feito de virtudes. Poxa, por que ninguém conta isso pra gente? Como assim ele é feito de virtudes? Virtudes, as suas virtudes. Por exemplo, nós temos 12 chamas no coração. O que eu fiz quando eu descobri que tinham 12 chamas no coração? Eu acoplei os 12 raios nessa chama. Imediatamente acoplei. Falei, cara, eu vou acoplar as virtudes de cada atributo divino dentro do nosso próprio campo. Se nós temos 12 chamas internas, na verdade, o hinduísmo fala que nós temos 12 pétalas no nosso coração. Ora, eu vou fazer um acoplamento aqui básico e já vou melhorar o meu sentimento. Mas como é que faz esse acoplamento? Tem que estudar um pouquinho, tem que fazer energia, tem que entender um pouquinho. Porque né? você falou dos 12 raios. Quem está lá em casa às vezes não sabe o que seria isso. Os 12 raios? Se Sim, os 12 raios são forças que vêm do grande sol central, como chamas poderosas, com um atributo de Deus, Pai e Mãe. Então, cada chama tem um atributo. Tá. Vou falar da chama trina, que é o que provavelmente mais as pessoas conhecem. A da chama azul, todo mundo conhece ela como proteção. É a vontade de Deus. Mas nós, esses últimos anos, aprendemos que a confiança em Deus é uma grande proteção. Que não é muito comum dizer assim, vou deixar tudo para Deus fazer. Não é exatamente nessa ordem. Vou deixar para Deus me dizer o que Ele pode me dizer sobre o que eu estou precisando fazer. E fica esperto para a resposta. Porque as pessoas fazem assim, eu quero que Deus resolva isso para mim. E vai embora. Não, fica. Seja o que Deus quiser. Fica para dizer o que Deus vai te dizer. Fica. Aí você recebe uma resposta e continua. Aí sim, continua. Mas receba. A gente não está habituado a receber mais. Né? O nível de receptividade que a gente tinha uma época, que a gente vivia no ar livre, a gente vivia no ar puro. Nós não temos mais isso hoje. Nós somos empurrados a fazer, sem nem perceber. É o tempo inteiro. Agora, fica 5 minutos, não precisa fazer grandes meditações. Fica 5 minutos dizendo, Senhor, eu chamo de Senhor, Senhora, né? Para mim é Deus, deusa. Então, o que tu queres de mim? Quantas vezes eu perguntei isso? Só que eu fiquei para receber. Receber a resposta. E fui recebendo dia a dia. Era como se fosse um alimento. Eles não iam me dar tudo de uma vez, porque eu não tinha capacidade nem para entender. Sim. Então, às vezes, eu levei 2, 3 anos para entender o que Deus queria completamente de mim. Assim Entendeu? que a gente descobre o nosso propósito. Lógico. Tem que fazer Agora, a pergunta. Tem que fazer a pergunta. E você tem que lembrar o seguinte, o universo só sabe responder. Exato. Então, faz as perguntas certas. Detalhe, façam sempre perguntas boas, né? Porque aí ele te responde. Se você falar assim, por que isso está acontecendo comigo? Ele vai te mandar 1000 situações para você entender por que isso está acontecendo com você. E você não vai sair nunca disso. Sim. Isso vira seu karma. Você volta com o disquinho quebrado, né? A pergunta certa seria o quê? Em vez de por que isso está acontecendo comigo, seria o que você está querendo me ensinar com essa situação? Nem precisa disso. Se você ainda não aprendeu, nem faz essa pergunta. Que pergunta que seria o certo? Eu quero uma saída clara, eu quero uma saída maravilhosa, eu quero uma saída que me dignifica como teu filho, como tua filha. É pedir demais? Não.
É só fazer a pergunta certa. Aham. É uma pergunta muito mais positiva. Não, e clara, né? Você tem que ter... É que assim... Eu quero a solução. Eu penso assim, ó. As pessoas vêm falando, por que comigo acontece assim? Como é a sua relação com Deus? Minha primeira pergunta. Como é a sua relação com Deus? Como assim? Eu rezo para ele. E falei, ele não quer oração. Ele quer um filho vivo com ele. Aí as pessoas, como assim? Falei, Deus precisa de nós como a gente precisa dele. O que seria um filho vivo? Um filho vivo é um filho atuante. Que conversa. Que conversa, Igual que nós troca. estamos conversando. Você sabe que teve uma vez, eu vou te contar porque é bem engraçado. Estava acontecendo um monte de coisa ruim no Brasil, estava acontecendo coisa ruim no mundo inteiro, era aquele caos dos anos, talvez, 90. Aí eu disse, pô, não tem ninguém para falar sobre isso, não tinha ninguém para falar naquele tempo, né? Eu vou falar com quem? Eu vou falar com meu pai, com a minha mãe. Não tive dúvida, meditei, subi, fui direto para um lugar muito diferente, bem celestial. Aí eu fiz assim, dá licença, pai, preciso falar com você. Eles já tinham desencarnado. Hã? Eles já tinham desencarnado nesse caso? Não, eu tô falando do pai divino. Ah, o pai divino. Não, o outro pai estava aí ainda. E também não dava para conversar. Até Igual a gente, teria né? dado, mas ele tinha mudado um pouco de personalidade, tinha mudado um pouco de rumo e eu não podia mais falar do jeito que eu gostava. Meu pai era muito bom para ter essas conversas, mas ele saiu do rumo dele. Bom, aí eu fui, ô pai, eu preciso falar com você. E foi muito engraçado que uma visão, eu era mais jovenzinha, então a minha visão, eu acho que foi muito gentil comigo, seja lá a tradução que fizeram em mim, foi muito legal. Ele virou para trás e falou, ô filha, pode entrar. Quer convite melhor do que esse? A mãe veio me receber, me sentaram, você veio fazer visita? Eu falei, vim fazer queixa. 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 Eu vim me queixar, porque tá muita coisa ruim lá embaixo. Ele falou, me conte. E eu comecei a contar tudo que eu achei que estava errado. Na maior inocência, né? E ele disse, você sabe, ninguém veio me contar nada disso. Eu falei, você não tem guardiões? Você não tem escribas? Você tem os anjos, os arcanjos? Mas eles não me contaram exatamente o que você está falando. Eu falei, porque eles não vivem o que eu vivo na Terra. Eles não sabem. Eles podem ser anjos, mas eles não são humanos. Você tem razão. E aí? E aí que as coisas mudaram. Naquele tempo, pelo menos naquele primeiro momento, quando eu voltei feliz da vida, energizada. Puxa, meu pai e minha mãe me ouviram. E parece história da loucura de uma menina, né? Porque eu era muito menina. Eu nem morava sozinha nessa época, acho que era entre 18 e 25 anos. Eu passei a ter uma confiança em Deus a partir dali. Tão grande, tão grande, tão grande, que eu queria que todo mundo aprendesse isso. Então, além daquilo que eu ensinava da chamatrina, ainda não ensinava a história do staff divino, porque não sabia ainda tudo isso, né? Mas o que eu podia falar para as pessoas, delas aprenderem a confiar no pai e na mãe. Só que eu não tinha entendido que pai e mãe era esse que eu tinha ido. Hoje eu tenho certeza que é o pai e mãe primordial. Tanto que eu levo as pessoas até lá. O que seria o pai e mãe primordial? Os que geraram nossos espíritos. E não nosso corpo adâmico. Olha a diferença. Putz, muito bom. Mas são seres. Eles se traduziram para mim para eu poder, provavelmente, classificar, entender. Porque como é que eu ia entender duas formas de pensamento? Eles se colocaram como seres quase humanos para mim. Porque daí tem uma diferença, pelo que eu estou entendendo que você está falando, que existe um Deus que criou o nosso corpo, a carne, a matéria, e este Deus que você está nos trazendo agora, que criou nossa alma e nosso espírito. São deuses diferentes. São. Caramba. Pensa como nós estamos indo para um elevado mais elevado, quando eu te falei. Um autoconhecimento alto. Alto. Por quê? Porque eu não fico mais sujeita a essas leis que estão aqui. Não é que eu não estou sujeita às leis da física e química, pelo amor de Deus. Porém, eu me sinto muito mais segura, muito mais confiante e muito mais feliz
depois que eu comecei a ativar isso. Tanto que às vezes eu atendo muitas pessoas num dia, eu digo que estou precisando do meu pai e da minha mãe agora. Chega. Não, tem dia que eu não aguento mais. Por quê? Porque eu vejo que eles não têm essa conexão. As pessoas que você está tentando ajudar. E qual é a minha função? Leva eles para cima, eleva eles. Então eu tenho uma meditação que chama Meditação Céu e Terra. Para nutrição mesmo, né? E não é só apresentar e subir e descer. Tem que fazer isso, porque abre bem o canal da gente. Mas precisa ir um pouquinho além. O que eu quero fazer é meditações sobre isso para ajudar as pessoas. A se conectar com eles, com o pai e a mãe. Porque é isso que interessa. E você consegue, quando você vai lá conversar com eles, você consegue ter uma comunicação de fazer perguntas e receber respostas? Sempre. Eu nunca vou sem perguntas, você acha? Que tipo de perguntas que você já levou? Por exemplo, e que respostas que assim mais te marcaram? Você poderia a passar resposta, uma das perguntas que eu fui é: o que eu tenho que fazer com essa história do fim do mundo? Porque era algo que, né, estava sempre ao meu redor desde os 18 anos. Ele dizia: filha, isso não lhe compete. Que é o que você falou para nós no começo da entrevista. Perfeito. Foi a resposta dele: isso não lhe compete. Preocupe-se com o seu eu divino na Terra. Cuida bem do teu corpo, coisa que eu não fiz, porque eu machuquei meu corpo muitas vezes, em viagens, em histórias, né? Cada um de nós com as suas loucuras. Eu também não fui nenhuma menininha, como é? Paz e amor só. Eu fui da pá virada. Então, claro que eu ia de madrugada numa rádio, como é que é o nome daquela rádio? No Alto da Lapa. E eu tinha um amigo que fazia o trabalho lá. Ele fazia paródia de não sei o quê. Eu ia lá toda noite. Quer dizer, em vez de ir dormir, eu ia lá ouvir as músicas com ele, entendeu? Porque era pertinho da minha casa. Então eu saía às 5, 6 da manhã para ir depois na faculdade 7 horas. Passava noite sem dormir. Você acha que o corpo não vai pagar por isso? Paga. Transamérica, lembrei. Transamérica. E que mais? Que outro tipo de pergunta que você lembra, assim, que por exemplo, te marcou? Quando começou toda essa bagunça de ter muitos nomes diferentes, eu superior, o médio, básico, presença divina, aí eu descobri o regente, aí eu fui lá para cima, eu falei, tá uma zorra na minha cabeça, não sei o que fazer. Foi ele que sugeriu. Faz a divisão de todos eles e depois cria uma equipe que você vai chamar do jeito que você achar melhor lá embaixo. Eu falei, nossa, que ideia genial. Para mim, né, eu que adoro ficar montando equipe, era comigo mesmo. Então, desci, fiz tudo por escrito, e aí me veio, esse é o seu staff divino. Aí eu falei assim, que brilhante. O staff divino é todo meu, é minha responsabilidade e deles comigo. Uma equipe espiritual, Arcanjo Miguel, Comando Ashtar, Mestre Kuthumi, Arcanjo, isso é externo. Apesar de que somos todos um, é um mundo externo também, entende? Então eu vou ficar pendurado o resto da vida no externo, quando eu tenho toda a minha equipe interna, um staff interno precisando de ajuda para me ajudar. Nossa, sim. Então, se você tem um anjo de guarda, você tem o elemental, o regente já fala por todos, mas se você quiser subdividir, você subdivide. Você tem todos os pequeninos devas dentro dos seus corpos. Nós somos feitos de terra, fogo, água, ar e éter. Quem é que sabe disso? Quando eu faço trabalho nos corpos, o corpo aquático aparece como água, aparecem as sereias, naiades, tritões. Quando eu trabalho com ar, aparece o vento, aparece Ares e Thor, que são os senhores, pequenos tufões. Quem pensa muito vai aparecer um tufãozão no corpo mental. Aí, normalmente o corpo mental é assim, desse tamanho. Nossa, eu devo ter um furacão, então. Aqui. Provavelmente. E aí precisaria fazer o quê? Descer ele até a Terra, fazer... mixar com a energia da Terra. Por isso que exercícios são bons. Quem faz exercício está treinando todos os corpos. Exercício? Então, que tipo de... Físico. Físico? Pode ser correr, malhar, fazer o que você... Quem legal. gosta, né?
Quem gosta de fazer andar, Isso está ajuda. exercitando seus elementaizinhos, porque o corpo físico é esse. O espiritual, por incrível que pareça, ele para nós se mostrou maior que o físico. O corpo espiritual maior que o físico. Maior, porque ele já não aguenta mais ficar lá dentro. Ele já está de saco cheio. Então, ele se expressa mais externo também, como se ele fosse para fora. Sim. Como uma aura. Que é aquela Uma velha aura. história, né? A gente é um ser espiritual. A gente tem um corpo Encarnado. físico, mas a gente é um ser espiritual. Então, e Só ele, tem, né? ele, quando a gente começou a fazer um certo sistema de cura, ele quis ser maior. E eu falei, eu não vou falar para ele não ser o que ele quer ser, eu vou deixar. Depois o terceiro era o corpo mental, cheio de ar, o espírito do fogo, tanto que tem a chamatrina, e o emocional das águas. Tá. Aí, com o tempo, a gente entendeu também o corpo sentimental, e o corpo dos sentimentos é feito de éter. Éter. Porque ele emana e cria, né? Na verdade, a palavra não é cria, é crea, do verbo creare, em latim. Faz uma criação maravilhosa, e aí ele precisa se expandir em todos os corpos. Tem todo um ritual para fazer isso. É muito legal. Bom. É muito bom. Você falou tudo. Eu adoro fazer isso. E aí, quando a primeira vez que você conseguiu ter acesso a esses deuses do nosso espírito, você já tinha tido contato com seres não humanos? Com Comando Ashtar? Sim. Você já tinha contato? Já. Por isso que eu estou te falando. É mais ou menos no período entre 25 anos, mais ou menos. Que eu lembro que o Ashtar foi com 25. Esse movimento foi antes, esse meu questionamento foi antes, porque eu já estava preocupada. Então, você acha que já não foi uma resposta, o comandante vir? Entendi. Eu achei que já foi tipo assim, comando, vai lá, ajuda ela. E como é que ele me ajudou em primeiro lugar? Chamou uma amiga minha, a China, que era muito querida, já faleceu. E ela disse, gente, descobri uma fita maravilhosa, quero que vocês ouçam, tarará, chamamos um grupo nosso inteiro, né? E foi o que eu falei, na hora eu olhei, falei assim, isso não é voz de comandante, porque eu conheço bem os comandantes, eu vou muito lá para cima e converso com outros, que eu nunca tinha falado com a Ashtar, conversei com vários, mas não com ele. E ao mesmo tempo, eu falei, mas a assinatura dele, você veja, a mensagem eu entendi que era dele, só não combinava a voz era muito tétrica. Eu vou querer saber de você quando que foi o seu primeiro contato com eles. Como foi? Como você conseguiu fazer isso? Mas antes a gente queria fazer um convite para a galera, Exato. certo? Só deixar o nosso recadinho aí pro pessoal, pedir pro Brunão colocar na tela aí. É o convite para a nossa super live, isso mesmo. A gente vai fazer uma super live de 4 horas de duração, dia 8 de agosto, um sábado, o nosso querido convidado Rodrigo Romo. Tá chegando. Para falar aí de vários assuntos interessantes que vocês tanto querem ouvir, mas que infelizmente a gente não pode abordar com tanta profundidade aqui nessa plataforma. Então isso mesmo, vai ser numa plataforma fechada. Os convites estão voando aí, vai ser muito legal. Vocês podem apontar aí o QR Code para a tela ou ver quando acabar esse episódio aqui na descrição. Vocês podem tirar todas as suas dúvidas lá com o nosso suporte. Vai ser muito legal. Nossa super live dia 8 de agosto com Rodrigo Romo. E o Maurício trouxe esse convite para vocês porque tem tudo a ver com a pergunta que ele vai fazer para nossa querida Doriana. Que é o que a gente vai abordar lá com o Rodrigo na super live. Para quem não puder ver ao vivo, também vai dar para ver gravado. Então fiquem tranquilos aí. Se você puder contar pra gente como foi esse processo, porque eu, por exemplo, Maurício, eu ainda procuro esse meu primeiro contato. Eu já acredito neles, eu já sei da existência deles, mas eu ainda não tive esse contato. Como foi? E talvez uma galera lá de casa passa pela mesma situação. Sim. Como foi pra você? Eu comecei com naves. Certo. Muitas naves apareciam para mim. Você era novinha também? 18 anos. Com 18 anos foi a sua primeira...
Porque eu peguei o carro, ganhei um carro, né? Faz 18 anos, o pai dá um carro de presente, o Fiatzinho, aquele 147, lembra? Aquele bem fuleirinho, né? Mas eu tinha adorado. Não é o Uno, ele é menor, o 147. Não, sim, fazendo um paralelo. Ah, tá. Tá, é para o pessoal entender, né? Bom, e aí eu começo a andar lá, eu estava muito perto, assim, de Praça Pan-Americana, morava em Pinheiros, aqui pertinho, né? E aí... Imagina, eu peguei o carro e fui direto para a Avenida Paulista. Primeira coisa. Isso aí. Chamava ele de Foguetinho. Foguetinho. Então, ia para a Avenida Paulista, feliz da vida, catei, acho que meu irmão ou minha irmã, não lembro, enfiei no carro. A primeira rodada vai ser a Avenida Paulista, porque eu era louca pela Avenida Paulista. Todo mundo da nossa época era, né? Era algo novo. Assim. Era totalmente novo, era maravilhoso. A gente sentia que estava em outro planeta. Tinha essa sensação lá. Quando eu comecei aí, eu tinha uma sensação de que tinha seres extraterrestres lá. Eu já tinha um cheiro para isso, entendeu? Que legal. Aí eu me lembro que eu fui até o final, fui lá no São Judas, dei a volta e voltei. A sensação de que eu estava sendo iniciada, era essa a sensação. Eu disse, meu Deus, eu vou poder fazer muita coisa tendo carro. Eu não tinha me dado conta. Eu achava que eu ia para a faculdade, voltar e vai para o trabalho e volta. Eu entendi, não, é outra coisa que eu estou sendo iniciada. Mas é lógico que isso não é tão consciente. Você fala e desliga, né? Não é uma coisa que você vai ficar pensando o tempo inteiro. Você basicamente sentiu que o que o carro poderia te dar de novas oportunidades. E eu tinha uma sensação de que eu estava dentro de uma nave dentro dele. Eu tinha muito essa sensação. O Fiat é alto, né? E você tinha um volante alto também. E eu sou pequenininha, então aquele me bancava, né? Legal. O carrinho me bancava. Você sentia importante? Não, forte. Forte. Segura. Eu não sei explicar, mas meu carro não era brincadeira. Aí, um belo dia, vou para Paulista e dou de cara com parecia uma lua cheia, muito grande, bem no finalzinho da Doutor Arnaldo, entrando para Paulista, né? E eu disse assim, gente, essa lua está muito grande. Louca, né? Essa lua está muito grande, o que ela está fazendo aí? Ela sumiu. Desapareceu. Eu falei, isso não é lua, isso é nave. Aí era tarde, eu adorava sair de madrugada, era meu... hobby. E fui embora, não tinha ninguém. E entrei na Paulista e fiquei procurando. Falei, não, agora vocês vão se mostrar. Vi vocês já. Agora vocês têm que se mostrar. E não se mostraram, não. Mas a sensação do que eu tinha sentido aquela outra vez, voltou. Os caras estão aí. Como se fosse um feeling que você... uma antena ligada. Isso. E vou falar, eu tinha quando eu aprendi o caminho do coração... Eu tinha 2 amigas, que eram as únicas 2 que eu podia falar dessas histórias que eu fazia. Aí eu chamei elas. No dia que eu aprendi, no dia seguinte que eu aprendi, eu chamei elas, a Lilian e Yara. Falei, eu quero que vocês venham aprender comigo uma coisa que eu aprendi, que eu não vou saber falar com ninguém. E vocês 2 entendem tudo que eu falo. Uma era ufóloga e a outra era Rosa Cruz. Você imagina, né? Naquela 3 loucas, pareciam 3 malucas, né? Falei, vamos lá. Malucas do bem. Tudo bem, mas a gente era doida. E aí eu fui ensinar para elas amaram, e a gente fez anos esse trabalho semanalmente. E a Lilian tinha muito essa coisa de ufologia, eu não tenho de ufologia, eu tinha de ver as naves. Então, por exemplo, uma vez saí da casa dela, tarde, 2, 3 horas da manhã, e eu morava na Lapa nessa época, numa travessinha da Serra Corá. E aí eu olho assim é uma avenida que hoje só sobe, né? Estava descendo naquela vez. Sim. E eu fiquei olhando do lado de fora e dizia, gente, o Pico do Jaraguá está tão perto. Como é que pode uma coisa dessa? Nossa, é longe pra caramba. Imagina. Falta de senso, né? Sim. E eu fiquei olhando aquilo e não conseguia entender. E era muito rápido eu sair da casa dela, descer a avenida, descer a Doutora Arnaldo e entrar na Serra Corá. Não vi mais imediatamente assim. Quando eu vou fechar a janela do meu quarto, tá a bendita nave, era uma nave, tipo Torre Eiffel, pulando, fazendo assim, como dizendo, agora que você já chegou, já posso ir. E foi embora.
Aí eu falei assim, gente, eles estão doidos, mas eu também tô, né? Como é que tem uns caras que tem a pachorra? Depois eu falei assim, agradece, né? Eles te acompanharam em casa. Agradece, pelo amor de Deus, tá reclamando do que aí? É que eu nunca tinha visto uma nave com formato de Torre Eiffel. Pelo amor de Deus. Essa foi uma muito boa. Outra que foi muito engraçada. Meu pai tinha uma chácara em Indaiatuba. Eu tinha que levar uma moça para limpar a chácara. E eu chamei uma amiga minha, Suzana, para a gente ir lá passar o dia juntos, né? Porque a mulher ia ficar limpando o dia inteiro. Eu falei, vamos descansar um pouquinho, né? Tomar um sol? Não. Não? Não, a gente não tinha essa... A gente queria descansar. As duas trabalhávamos muito nessa época. A gente queria descansar. Aí, entramos na avenida, que não era Bandeirantes naquela época. Era aquela avenida de dois... Como é que fala? Duas mãos, né? Sim. E aí eu olho assim para a direita e eu vi uma nave pulando, né? Fazendo assim. Aí eu comentei com elas, tem uma nave lá fora. Eu sempre esqueço que as pessoas não entendem. Elas não têm essa percepção. Aí a Mazé falou, não, isso aí é aquele negócio do tempo. Falei, que negócio do tempo? O negócio do tempo não sobe e desce, vai para a esquerda, para a direita. O negócio do tempo é estável. Não pode ser. E a Suzana também, vai, você acha que é mesmo? Falei, vocês querem apostar? E eu não sei de onde eu tirei aquela coisa aquele dia. Parei o carro no acostamento, que não tinha quase, né? Não podia fazer o que eu fiz, mas eu fiz. E disse, quer ver, eu vou mandar um sinal para eles, tipo Batman. Aí elas começaram a rir, né? Que sinal de Batman você vai mandar? Da chamatrina. É Confederação Intergaláctica. Se eles forem da chamatrina, eles vão responder e vocês vão ver. Vai. O quê? Peraí, olha o que eu estou fazendo. E eu aumentei muito minha chamatrina e mandei para a nave 3 vezes. Eles responderam 3 vezes, mandando luz de volta. 3 vezes. Parecia que eu ouvia o barulho. Elas ficaram brancas. Ficaram em choque. Em choque. Elas eram céticas? A Mazé é crente. Então acho que ela não acredita em nada. A Suzana era uma espiritualista. Mas não a nível... Acho que nunca ela tinha entendido que ufologia, UFOs, nave estava conectado. Espiritualidade. Não, porque naquele tempo, gente, pensa, isso era 85, eu acho. Não tinha tanto acesso à informação igual tem hoje. Não. Elas ficaram em choque e eu comecei a rir. Eu me diverti, né? Eu adoro essas coisas porque eu acabo me divertindo. Aí, vocês não estão acreditando. Eu vou pedir para a nave fazer outro movimento e vou mandar de novo. A nave foi para frente dela, né? E eu mandei de novo, 3 vezes. E ela de novo. Pé, pé, pé. E eu ouvi o barulho. Fiz isso 3 vezes. Aí elas se renderam. Sim. Aí eu falei, agora vamos embora. Só que eu não tinha me dado conta quanto tempo a gente passou ali. Passamos quase 1 hora ali. E o tempo nessas histórias não conta, né? Sim, é muito interessante. Você está em outra dimensão. Aí, quando a gente volta, a gente está com uma fila enorme. Mas uma fila tão grande que eu disse, eu vou furar a fila. Louca de pedra. Saí da fila e fui andando na contramão. Maluca. Fui andando na contramão, fui. Até chegar num caminhão tombado. E uma polícia ali, uma viatura de polícia, e eu com a cara de pau, né? O moço, ô seu guarda, o que foi que aconteceu? O caminhão tombou, você não está vendo? Sua louca, sai daqui, vai para fora. Eu furei a fila inteirinha e fui a primeira a sair dela. E eu achei estranho, eu falei, que horas a gente parou? Aí a Suzana, bem na hora que provavelmente o caminhão tombou. Falei, você viu que não era com a gente? Porque quando é com a gente, não tem conversa. Não tem conversa. E esses caras nos protegeram. Vocês estão entendendo um pouquinho além agora? Eles não vêm à toa para brincar com a gente. Isso é proteção. Chegamos em casa, a nave veio de novo. Cheguei na chácara.
Tipo, como se estivesse guiando vocês. Guiando totalmente. Aí eu disse, oh meu Deus, como a gente é sortuda. Quem é que está na nave? Só fiz essa pergunta. E ela respondeu, aquática. Tipo, por telepatia você recebe a informação. Eu fiquei tão grata, eu disse, puxa, se ela evitou um acidente, tem que ser abençoada, né? Eu nem sei quem era aquática, não tinha a menor ideia, mas que ela estava lá com a nave dela protegendo a gente, estava. Mas essas situações foram situações que você viu as naves. Sim. Mas aí, depois disso, você teve realmente um contato físico com, não só com a nave, com o ser, de realmente vê-lo? Eu tive com um reptiliano. Pra te dizer a verdade. Ele apareceu para mim. Fisicamente falando. Fisicamente? Escama e tudo. Como foi? Você pode contar também? Eu também não lembro o que eu estava fazendo, eu só sei que eu estava deduzindo alguma coisa de uma meditação. E aí ele apareceu, bem feio mesmo. Você sentiu medo? Eu não. Não? E ele falou alguma coisa para você? Falou, eu vim aqui porque eu sou seu pai, com a voz bem grossa. Aí eu olhei bem para ele com aquele réptil mesmo, né? Eu falei, meu pai? Meu pai é amoroso, meu pai é da luz, meu pai me ama, meu pai jamais me meteria medo, meu pai, não sei, eu falei um monte, ele desapareceu. Nossa. Eu não tenho por que ter medo deles. E não que eles não tenham aparecido, ultimamente draconianos têm aparecido de monte na minha turma. É mesmo? A gente fez até uma live, porque eles estão perdendo o jogo, eles estão aparecendo. Então, por exemplo, eles dão muita alergia, eles usam os greys, que usam os pé grande, é uma galera doida. Que jogo que eles estão perdendo? O jogo da transição? Mesmo. Eles vão sair daqui, né? Eles estão sendo expulsos daqui. Eles são do governo oculto? Eles são, lógico. Eles fazem parte, são várias facções, mas eles fazem parte. Agora, é o que eu estava falando para vocês. Para quem que eu vou dar poder? Para mim, para o meu pai, para minha mãe, reais, para toda a nossa hierarquia planetária, ou vou ficar com medo do cara? Era uma holografia, obviamente. Parecia que era vivo. Verdade. Era impressionante. E aí eu nunca tive, talvez, necessidade de aparecer. Eu já vi o comandante Ashtar, já vi o mestre Saint-Germain, já vi vários seres, mas não porque eu tenha chamado, ou porque eu era louca para chamá-los. Não sou, porque eu acho que se você souber quem você está do lado, ou quem está dentro de você e fora de você de verdade, não tem porquê. Não tem porquê ter motivo. Medo. E nem de necessidade de... Não, eu vou te falar, eu passei por situações de pequena com muito medo por causa da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa... A maior mestra do medo foi ela, do terror. Ela colocava em você? Em mim e nos meus irmãos. Então, eu aprendi a lidar com medo. Eu entendi o que era o medo. E resolvi que o medo, em algum momento, não ia me pegar mais. E o que você entendeu sobre o medo? Eu entendi que eu não ia dar bola para ele, que eu não ia dar força, que eu não era uma pessoa do medo, que eu só tive medo porque eu era pequena, certo? Sim. O terror que ela pôs é porque ela tinha autoridade sobre mim. Aí eu ficava pensando, mas se eu tiver autoridade sobre mim? E se eu me precaver? E se eu me proteger? Nossa. E se eu pedir para o universo me ajudar? Você pensou isso como criança? Criança. Incrível. Criança. Eu queria saber de onde eu vinha, para onde eu estava indo, o que eu estou fazendo aqui. Eu me lembro que eu tinha 6, 7 anos, eu falava assim, mas o que eu estou fazendo aqui? É bem italiano, né? O que eu estou fazendo aqui? Katsu. Era muito estranho para mim estar nessa família, não era a família da minha vida, eu sabia disso. Mas eu tinha muita pena dos meus irmãos passando o que passavam com ela, então eu também tinha que ser mais forte. Eu tenho ascendente Capricórnio. Capricórnio vai lá e faz. Você era não fica mais esperando. velha? Sou mais velha. Então não adianta, entende? Você já vem definido e que você quer passar por certas coisas dificílimas, porque às vezes eu falava assim, por que minha mãe me mandou para uma feira com 7 anos de idade correndo riscos na rua? Eu corri riscos na rua, vários. Ela nunca nem soube, porque eu era tão responsável que ela nem se preocupava. Isso é um erro muito grande, né? Eu já vi várias histórias de pais perderem seus filhos porque
porque, ele é responsável. Não, ele não é responsável. Até 18 anos cuidem dos seus filhos e depois continuem cuidando. Certo? Entendi. E a fraternidade branca? Isso que eu ia falar. O que ela é? Para quem não sabe, se você puder explicar. São os nossos melhores amigos. Ele é uma instituição, organização, obviamente não considerada em vários lugares, mas para nós que temos ela como base, e eu falo que os 12 raios para mim são uma cartilha, e ela quando você começa a entender essa cartilha, começa com 7 raios, né? Muita gente começou com 7 raios, mas quem continua vai para 12, 24, 36. Tem gente, por exemplo, Joshua David Stone, ele fez 49 raios, mas eu não tenho nenhuma ligação com o que ele fala. Eu já tentei várias vezes me aproximar disso, não dá certo. Então, eu tenho um amigo que canalizou com a gente alguns raios e depois com uma galera inteira eu canalizei dos 25 aos 36. Mas a fraternidade branca, como que ela se relaciona com os raios? Como faz essa ponte? Porque existe dirigente de cada raio. Especialmente nos 12 primeiros. Não são em todos os raios, não. Mas os 12 primeiros tem bem claro. Tem um mestre, e normalmente tem o seu complemento divino, uma mestra, arcanjo e arqueia, Elohim e Elohá. E eles fazem parte da fraternidade branca? Não, eles são a fraternidade. Eles são fraternidade. Então, eles dirigem raios que têm muito mais a ver com eles, que são necessários expandir para a humanidade. O que eles fazem? Do Grande Sol Central, eles recebem, por exemplo, as chamas do Grande Sol Central, que são dirigidas nos templos também deles. Então, eles tendo templos, captam a energia primeva, pura, exercitam dentro deles e ajudam a humanidade a evoluir. Então, começa pelos discípulos, né? Porque os discípulos que são sempre os porta-vozes na Terra. Então, eles são todos dirigentes, entendeu? Aliados. Então, você vê, um é da força humana, outra é angélica e outra é dévica, que é Elohim. E o propósito deles é ajudar a humanidade a evoluir. Ajudar a humanidade, sempre. Tudo deles é isso. E aí a Confederação Galáctica já é composta por... Milhões de comandantes não humanos, mas soldados, aí já seres... Tem humanos também, viu? Teve muita gente daqui que já subiu para ir direto com eles. Pediu para fazer parte da confederação e eles foram aceitos, né? Porque deve ter algum preceito para aceitar. Então tem humanos agora. Agora, tem muitos extraterrestres, lógico. Mas qual a relação da fraternidade branca com a confederação? É de confiança. Eles confiam completamente nas confederações. São 4 confederações que nós trabalhamos, né? A primeira 4? Do Ashtar. Quais são as 4? A outra é do Cristo Cósmico, é a segunda confederação. Depois temos a confederação de Lira, que são os mais velhos. E tem uma outra que ela não fala muito, ela é meio oculta, mas é uma confederação antariana. Eu sei que tem outras confederações, existem várias, tá? São vários conselhos, né? Tem de Vega, Canopus, tem Pleiadianos, Antarianos, Arcturianos, entendeu? Entendi. A confederação ela é composta por diversas raças, né? Diversas raças. Cada confederação tem uma única raça não, ou tem raças que coabitam? Eles são aliados, eles têm alianças fantásticas. Se não fossem as alianças, que inclusive eles têm entre eles e vieram também para nós, eu tenho certeza que isso aqui já tinha degringolado de vez. Nossa. Então, eu acho que isso tem a ver com o Sanakumara bastante, porque ele, quando veio para cá, ele veio para trazer realmente os Kumaras. Então, ele põe um monte de gente de pé e vai chamando mais gente, você acha? Ele vai chamando. Agora, eu acho que nós não aproveitamos bem eles. Essa é a única pena que eu tenho, entendeu? Porque você vê, se eu estou falando desde que eu sou nova, que tudo isso vem se manifestando, poxa... Eu levei anos para montar isso que eu estou falando para vocês. É um quebra-cabeça, né? Então, quando eu ficava... Não, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí ele mandava. O que está acontecendo era um monte de caos. Aí eu falei, não é a pergunta certa. Como podemos resolver esse assunto? Só que eu ia lá para cima. Eu não queria resolver aqui sozinha. Eu queria ir lá para cima, porque eu preciso de autoridade.
Preciso de gente que fale a verdade para mim. Entendeu? E aí eu fico ouvindo muita gente falando muita coisa, e aí me vem assim, fica com teu Deus, vai. Vai fazer seu serviço. Você tem uma galera ainda para cuidar, vai fazer o seu serviço. E eu faço. Porque senão, é o que eu disse, a gente vai ficar maluco. Eu chego... Vocês não têm noção. As pessoas vêm para mim completamente maluquinhas. Por quê? Porque elas estão ouvindo tudo, elas estão participando de tudo. E eu decidi que eu não posso fazer isso. Não cabe a mim fazer tudo. Cabe a mim instruir quem eu tenho que instruir. Ah, mas é muito pouco perto da humanidade. Sim, mas eu faço o trabalho da rede e está tudo certo. Eu não me martirizo. Sim, não se cobra nesse sentido. Não, porque nós somos muito pequenos. Se tem algo que eu posso fazer maior, e foi o que eu pedi, ele me deu. Ele me deu capacidade, ele me deu instrução. Ela também, ó, vou falar um negócio para vocês. A Mãe Divina é fantástica. Tem época que eu me sinto sem mãe mesmo, né? Tem só Mãe Maria. Mas eu falei que eu já parei de encher o saco dela, porque todo mundo precisa dela. Falei assim, eu não vou mais para Mãe Maria em estado de, eu preciso de alguma coisa. Não vou precisar de nada, eu quero saber uma solução. Vou para cima e ela me acolhe. Às vezes ela me põe até no colo, né? Que é gostoso você tomar um colinho de vez em quando. E respira e diz, bom, mãe, agora temos coisas para fazer, me ajuda. Aí ela pergunta, o que você precisa? E aí eu falo. E quem que está fazendo... Você disse que os draconianos, os reptilianos, eles estão perdendo o jogo. Estão perdendo, mas estão vivos, né? Mas ainda estão vivos. Assim, Mas quem está fazendo eles perderem esse jogo? O trabalho da luz, muito provavelmente. Seria essa confederação, a fraternidade, todos eles o conjunto. Juntos? Ó, se tem uma coisa que eu gosto muito da Fraternidade Branca, é que ela faz reunião de cristos internos, sem os humanos. Você já imaginou? 8 bilhões de cristos internos. Nossa. Vamos fazer de conta que 1 bilhão não é da luz. Tem tudo isso? Aham. Vamos fazer de conta que 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões não sejam da luz. Mas o Cristo é. É. Quem ganhou? Cristo. É essa conta que eu faço agora. Eu não quero mais fazer outra conta. Temos 8 bilhões de seres humanos? 10? Sei lá. Temos 10 bilhões de staffs divinos. Quem ganhou? Nós ganhamos. Então, tudo depende do seu ponto de vista. E por que só agora eles começaram a perder? Entende? Ele não foi só agora que eles começaram a perder. Faz tempo que eles vêm perdendo. Faz tempo que eles estão perdendo. Só que é uma batalha longa. Só que é assim, você tem que entender que nós temos uma coisa chamada mídia. Mídia. Seria um dos sistemas. A mídia faz o escarcéu que ela tem que fazer. Ela ganha fazendo isso. Ganha. Ela ganha com notícias ruins. Certo? Financeiramente. Então é para assustar as pessoas. Plantando o caos. Agora diz para mim, quantas pessoas deixaram de assistir televisão nos últimos 10 anos? Muita gente. Isso já é um sinal de despertar. Pronto, é isso que eu estou falando. Eu vou dar bola para quem ainda está ligado ou eu vou dar força para o lado que me interessa, que é evolutivo? Se depende do ponto de vista, a gente não pode ter o ponto de vista de que o lado da luz já ganhou? Claro. Se o tempo é relativo, né? Já ganhou. Na verdade, a gente pode o que quiser. Só precisa ter um pouco de maturidade, eu acho, dos grandões, porque eu sou bem pequena, apesar de estudar tudo isso, eu faço parte de um clã muito pequeno. A Fraternidade dos 12 Raios é pequenininha. Entende? Agora, você imagina os grandões falando tudo isso. Quem é? Como assim grandões? As pessoas que têm mais poder de comunicação, de apresentação. Os humanos mais... mais evoluídos até, né? Porque nós temos muita gente evoluída. Sim. Então, como é que eu vou chegar nisso? Via redes planetárias. Eu não vou falar com ninguém. Mas eu não vou ficar falando para as pessoas o que elas têm que fazer. Eu acho um horror. Eu nunca quis que ninguém me falasse o que eu tinha para fazer, porque eu ia direto à fonte. Então, que as pessoas possam ir direto à fonte. Acho que essa dica de hoje já está bem clara, né? E que todo mundo faça perguntas. O que te incomoda? Vai lá em cima e pergunta. Pergunta como eu posso mudar essa história.
Eu já dei a minha história, por exemplo, eu já fiz um bem bolado lá em cima, dizendo assim, vocês estão dizendo, ou não, que isso vai ter que ter um monte de coisa. Eu entendo que a Terra precisa mudar, porque foi uma das coisas que eu perguntei, assim, precisa ser desse jeito? E veio 2, 3 dias depois, não me lembro se foi uma matéria ou um livro, não lembro, mas veio assim, a Mãe Terra, de tempos em tempos, precisa dar uma chacoalhada para refazer, para vir a nova raça. E eu estou sempre reclamando, caramba, a gente não vai mudar de raça? Nós não vamos fazer nada com as raças, tem que mudar as raças. Eu dou aula sobre os manus das raças, justamente numa tentativa de fazer eles entenderem, eu estou preocupada com isso, dá para vocês ajudarem? Por quê? Porque isso é uma maneira de fazer contato, né? Você dando aula sobre o ser, você está chamando a atenção dele. Não fui falar diretamente ainda, mas veja, por causa do trabalho que eu faço no Lago Titicaca, lá tem Deus e deusa Meru, que são da 6ª raça. O que acontece? Eu trabalho com eles desde que eu tenho 32 anos, acho que foi quando eu descobri o Lago Titicaca e o disco solar. Eu já fui para o Lago Titicaca. Foi, é muito legal, né? É bem bacana. Então, mas se você for indo buscar o contato com a confederação, porque o que eles fazem lá? Várias reuniões no lago. Porque lá é um vórtice de energia, como se fosse o chakra da Terra? Ele seria o terceira Shambhala. Shambhala. A primeira é a capital de Vênus, a segunda é no deserto de Gobi, onde ele construiu a própria Shambhala, que hoje está ascensionada. É um templo, é um retiro. Lá se encontra todo ano em Vesak a turma toda da Fraternidade Branca para o Buda. Onde é o deserto do Gobi, só para o pessoal saber? Ásia. Para passar 8 minutos com o Buda Gautama. Então, toda lua cheia de touro, ele está lá com toda a galera dele. O Cristo Maitreya abre caminho para ele. É lindo, é uma cerimônia mesmo. E o terceiro é esse, em Titicaca. no Lago Titicaca. São 3? São 3. Nossa, incrível. E o Sol, nosso Sol aqui? Porque você já disse que, por exemplo, Vênus, ele é habitado, mas em outra dimensão a gente não vê. Se a gente for analisar o Sol no âmbito espiritual, o que é o Sol? É um monte de chaminhas vivas. Se você pensar que é um mar de fogo, não é frio, não é quente, é frio. Né? Todo mundo que fala do Sol diz que ele é bem frio. Eu já fiz trabalhos mais próximos e realmente você não sente a quentura. Não sente quando você chega bem pertinho. E tem, na verdade, o Sol atrás do Sol. É uma coisa que a gente aprendeu no grupo Avatar. Como assim? O Sol atrás do Sol. O Sol espiritual de Hélios e Vesta. Fisicamente, o Sol tem um campo físico, que tudo que a gente conhece. Mas o corpo espiritual dele é regido por 2 deuses, Hélios e Vesta, que são o Sol central da Terra. Certo. Da Terra. Temos o outro grande Sol central, que é Alfa e Ômega. Alfa e Ômega? Aonde fica esse Sol? No centro da nossa galáxia. Mas aí o Sol, Galáctea. então, são um monte de alminhas, seres muito evoluídos, Eu não iluminados. sei se são evoluídos. Pensa em salamandras. Ah, tá. Milhões, bilhões, talvez trilhões, não sei, de salamandrinhas. Tanto que você não vê na hora que tem uma ejeção, dá para ver direitinho que são chamas. Sim. Quando tem uma liberação que eles chamam solar, não lembro o nome. É de radiação. É uma liberação solar, que seja. Os flares. Ejeção solar, eu acho que eles falam. E, você pode ver que sai um monte de chaminhas. Sim. Então, eu já fiz contato com isso e eles falaram, é chama e é plasma. Eles soltam um monte de plasma, só que com energia de fogo. Falei, olha que lindo, né? Nunca tinha pensado nisso. Nossa. É muito interessante. Sim. E porque sem eles não existiria não tem vida. É. Por isso que eu acho que quando as pessoas ficam apavoradas, porque vai ter uma ejeção, porque vai ter um apagão. Não sei que lá, ou vai ter um flash solar. Gente, se tiver um flash solar, é 1 segundo, ninguém vai nem sentir. É rápido. Sim. Um flash solar é rapidíssimo.
E Doriana, tem muitos espiritualistas que falam que a gente está passando por essa transição planetária vai ser a migração de uma terra de provas e expiações para uma terra de regeneração e Verdade. futuramente para um planeta feliz, né? E você fala sobre essas novas raças que estão para aparecer. A gente pode relacionar que essa nova raça será o momento que a Terra vai passar para ser uma terra de regeneração? É uma esperança, viu? É uma esperança muito grande, porque eu sei que a qualidade do povo desse sexto campo, que seria Deus e deusa Meru, que são responsáveis pela sexta raça, é uma raça muito mais evoluída. Então, você veja, nós temos remanescentes da primeira raça, da segunda, da terceira, da quarta e ainda estamos na quinta. Nós seríamos da quinta raça. Arianos, a humanidade atual. Arianos, né? Entendeu? Claro que tem outras raças, por exemplo, dentro da raça negra, chocolate, os índigos, ainda tem muita gente. E aqui na África, imagina, e se espalhou pelo mundo, né, a raça negra, porque ela é a grande mãe, ela é uma grande raça. Foi ela uma das primeiras que realmente encarnou na Terra. Entendeu? Então ela seria ainda uma remanescência da primeira raça, talvez. Ela ainda tem bastante coisa da primeira. Ela era de Lemúria. Nossa. Ela começou o processo de encorpar na era anterior, que era Hiperbórea, onde tinham seres sem corpo, eram só gasosos. Então começa como se fosse um experimento, né? E depois, na era lemuriana, começa o experimento mais forte. E aí eles realmente, parece que eles levam 3 fases diferentes. Uma que tem um pouquinho mais de corpo, um que tem mais ou menos, e na última corporifica mesmo. Entendeu? Densifica. É muito interessante, né? E tem muita coisa que eu nunca estudei, que eu peço para eles me orientarem, e eles vão me passando as informações. Penso, de onde eu tirei tudo isso? Eu aprendi com um livro que a China me deu, aquela China amiga minha, dos florais, ela era dos florais, da história do comandante e dos florais. Ela tinha um livro onde se explicavam histórias da Atlântida e de Lemúria com os florais. Então, eu aprendi muita coisa por lá. Só que aquilo aguçava a minha curiosidade, né? Como assim com os florais? Porque os florais foram feitos desde a época lemuriana. Caramba, sério? Nossa, e se você ler, esse livro não existe mais. Florais alquímicos. Não, californianos, Ibá. O livro dela era só californiano Ibá. E eu pedi emprestado para ler, porque ela tinha me dado de presente 2 kits californianos experimentais. Olha que doido. Como é que você, com 27, 28 anos, pega 2 kits experimentais e ela diz para mim, vou te dar de presente porque eu já usei, eu não uso mais. Estava tudo novinho, ela nunca usou. E eu disse, experimentais? E tinha um folheto lá, para que servia cada experimental. Ela falou, vai usando, vamos ver se te faz bem. A metade deles não entrou no repertório de floral. Nossa. E eu tomei. Aí eu falei, gente, os lemurianos devem gostar de mim por algum motivo, porque quem sou eu para tomar floral da época da Lemúria? Isso foi chocante. Quando eu entendi, né? Porque eu não entendi. Que honra, durante né? o tempo que eu estava tomando, era muito divertido. Eu me sentia bem. Gerava sempre um sentimento bem-estar. Muito bem-estar. Eu ficava até desconfiada, né? Às vezes a gente meio no caos e eu numa boa. E como era o nome do Floral. livro, você não lembra? Eu tenho livro. Eu posso até te mostrar, não tem problema nenhum. Sim. Eu estou pesquisando quem é que quer traduzir para a gente. Em inglês. Porque ele só é inglês, né? Entendi. Mas eu aprendi coisas ali que vocês não têm noção. Mas como tudo, lá só tem uma pequena referência. O que eu faço? Eu falo, mas está muito pouco, vamos lá, vamos buscar informação. Aí eu posso entrar nos registros acágicos. E aí eles me respondem tudo que eu pergunto. Quanto conhecimento que você deve ter acessado já. Por causa desses florais, meu Deus. Imagina, Caraca. histórias de Lemúria e Atlântida. Vamos fazer um episódio só sobre isso? Vamos. Vamos pro segundo? Mas eu tenho que trazer o livro e eu vou traduzindo, falando. né? Posso Sim. ir traduzindo para vocês. E aí essa sexta raça seria
que ela... Qual que é a função dela? Ela tem um nome? Melhorar, tem um nome. Estou tentando lembrar desde tá. que eu falei a primeira vez. Não lembro agora. Mas tem um A função nome. dela seria melhorar o quê? Tudo. Aqui. Melhorar o campo Tudo, energético da tudo. Terra. É uma nova raça, pensa. É uma nova raça, uma nova oportunidade. Não vai ter mais capelinos, não vai ter mais povo de baixo astral. Não tem mais. Então é bem parecido com a história de uma... Não sei se é a regeneração já, mas pelo menos é uma iniciativa. Entendeu? Entendi. Porque eu acho que leva um tempo. Mesmo essa parte que a gente está de provas e expiações continua. Você pode ver pelo dia a dia que continuam os testes, continua. Vem muita gente para mim, eu fiz aquele trabalho com você, mas eu ainda não melhorei. Eu falei, é porque não resolveu. Vamos resolver, vamos atrás. Você ainda está em prova. Ainda está em prova. E outro dia eu falei para uma moça, olha, você tem que ser firme, porque o teste que te veio é teste. Ela falou, você sabe que eu percebi e não dei muita bola e eu achei que não deveria me estragar com isso. Falei, ai, Glória, passou. Porque cada um de nós temos provas mais ou menos difíceis? Mais ou menos desafiadoras? Eu acho que está de acordo com o que você errou lá atrás. Você Tipo, passa como se de fosse o novo o karma? mesmo teste. Passa de novo o mesmo teste. Porque se você chegar no último processo do seu karma, você consegue ascensão na Terra. Eu tive várias pessoas que vieram para mim que não tinham mais karma nenhum. Só estavam resolvendo o pepino da Terra por causa da família, de marido, essas coisas, né? Eu acho muito legal. Já peguei várias pessoas sem karma. Agora, claro, ela está no meio desse rolo, você acha que ela não cria karma? Eu fico lembrando Essa do confusão mestre. toda aqui. Pois é, eu fico lembrando muito do mestre Hilarion, que quando ele queria sair, né, daqui da Terra, ele estava que não aguentava mais o ser humano. Ele falava toda hora pro espírito divino dele, e falava assim, falta muito para eu conseguir uma ascensão, porque eu não estou aguentando mais, eu não quero cometer mais erros. E aí os caras falavam para ele, não, pode ficar tranquilo, se autodomina. Porque ele era bravo, né? O mestre Hilarion era muito bravo. Pensa, ele era um cara de impostos, né? Então ele cobrava. Então, como ele não podia cobrar o ser humano mais como fiscal, ele ficava desesperado de ver a má conduta das pessoas. Porque ele era duro, mas ele tinha caráter. Então ele sofria com o povo sem caráter. Então, essa eu acho que é a maior dificuldade das pessoas que são do bem, que têm caráter. Hoje em dia, de viver nessa confusão. Por isso que a gente está sendo ainda moído dentro desse karma, entendeu? Por isso que eu falo, se você se liga com o alto, a terra bem, isso não vem de novo. A gente não, aí não reencarna. Não vem de novo o mesmo teste. Tá. Você passa de ano. Entendeu? Vai para próximo. Começa a ser de outra forma, porque você, quando sai o véu de Maia, você recebe o antídoto da cobra, você fica curado. Nessa vida mesmo. Nessa vida. Eu estou falando dessa vida, foi o que eu aprendi. E eu apliquei. E aí a vida fica muito melhor, muito mais leve de ser vivida. Você sabe que eu esqueci de falar de um terceiro, tem 4 na verdade. Tem as picadas de Scorpions, que são picadas contra o ego. Quando a pessoa diz, eu quero matar meu ego. Mata o ego da forma correta e não matando-se. Porque o ego também precisa se render. Então, quando diz, eu quero matar o ego, é só ele se render. Que interessante, né? É a picada do Scorpion que faz isso. Agora, se você se rende ao Criador dizendo, chega, eu não aguento mais. Tomou a picada de Scorpion, mas você diz, não aguento mais, eu me entrego, eu me rendo. A luz divina me salva. Isso ele pode fazer. Matar o ego seria fazer ele se render. E para se render é meio que você se render como pessoa. Como, tipo, eu me rendo à sua vontade. Não é como pessoa, é como ser divino. Como ser divino. É bem diferente, é seu espírito. Tem uma coisa que as pessoas ainda não entendem, que o espírito em si é brilhante. Nosso espírito é maravilhoso. É uma pena que só ficaram ensinando para a gente do karma do espírito, né? As nossas lições e tal. E tem um outro ponto que as pessoas ainda não sabem muito, que é do corpo causal. Já ouviram falar no corpo causal? Não. É o corpo que Jesus dizia, promovei tesouros no céu e não na terra. O que ele estava falando com isso? Ele estava dizendo,
criem coisas maravilhosas, isso vai subir para um corpo e são suas bem-aventuranças. Então, méritos, créditos, triunfo, vitórias. Se você foi um ótimo pianista, se você foi um excelente goleiro, várias vidas, né? Se você foi uma pessoa gari, mas que serviu a cidade, fez muito bem feito. Isso são méritos. São créditos que vão sendo dados na tua jornada e que ninguém fala. Então, Entendi. quando você precisa fazer alguma coisa mais séria, por exemplo, eu fiquei doente uma fase, eu tinha 2 filhos bem pequenos. Eu pedi, estava no hospital, eu pedi para usar meu corpo causal para sobreviver. E eu sobrevivi. Eu tinha um amigo meu que ele estava rezando para eu poder desencarnar em paz. E ele teve muita evidência, ele desenha para mim as coisas. É isso que ele começou a meditar para que eu subisse em paz, né? Aí ele viu os arcanjos dos 12 raios descerem, aí ele falou assim, eu acho que eles não querem que ela sobe, não. Eles estão dando força para ela ficar. Cara, Através Ele do me seu corpo contou. causal. Sem dúvida, sem dúvida. Se eu não tivesse pedido, provavelmente eu tinha ido. E quando foi isso? 2003. E aí você ficou porque... Porque eu já sabia do corpo causal. Aí quando eu percebi que eu fui ouvida bem, e você vê, não fiz uma petição lá em cima naquele dia, eu fiz uma petição para o meu corpo causal, diretamente. O corpo causal faz parte do staff divino. E por que você quis ficar? Você tem essa 2 noção? filhos pequenos. Não tinha pai, só tinha eu. Tinha minha mãe, que eu estava preocupadíssima dela ficar com eles. Certo? E um pequeno vai com um tio e outro vai não sei aonde com outra tia. Eu falei, o quê? Tive 2 filhos para fazer separação familiar? Não. Eu vou ficar. E eu ainda lembro de ter falado assim, Deus não seria tão cruel comigo de ter me dado 2 crianças e eu ser irresponsável de me retirar. Nossa. Para que você tem 2 filhos, então? Entende? Quer dizer, era muito mais forte do que eu, inclusive. O meu instinto interno era muito poderoso. E aí, lógico, leva um tempão para você voltar a ficar bem. Mas depois voltei, fiquei muito bem, graças a Deus. Mas a morte você vê como algo... Eu não me importo com a morte. Como se fosse uma continuação? Porque todos esses corpos que você falou, né? Na morte a gente só perde o corpo físico. O resto continua conosco? Eles se dispersam, né? Eles vão fazer uma purificação. Por exemplo, os 4 corpos da Terra, eles vão purificar cada um no seu elemento. Então, o espiritual vai se purificar no elemento fogo. A Terra, né? A Terra come, ou o fogo come. Que para quem gosta da cremação. Eu sou a favor de cremação, e tem um monte de amigos meus que falam assim, louca. Eu falei assim, não sou louca não, vou ser comida pelos vermes. Eu vou passar pela cremação, que eu tenho o hábito de transmutação, tenho o hábito de chamas, não vai ser uma coisa tão absurda. O corpo mental volta para o ar, para ele se reorganizar, e tem vários, como se fossem postos da natureza para todos esses corpos se refazerem. Entendeu? Do mesmo jeito que tem o espírito, não vai, tem, todo mundo fala, tem o hospital, tem o templo. Então, todos eles têm, não é só o corpo espiritual. Então o mental vai para o ar, o emocional. O carnal vai, o corpo em si vai para a terra, ou fogo, e os outros 2, o espiritual. O espiritual é fogo. Fogo. E o emocional. E o emocional. Vai para as águas. E aí quando eles se refazem, o que acontece depois? Se você está pronto para uma reencarnação, todo mundo se agrupa de novo. Nossa. E se você não tiver? Eles continuam trabalhando. Lá em outros níveis. Em outras dimensões. São níveis também. São dimensões dentro da dimensão espiritual. Espiritual, mental, emocional. Está tudo dentro da Terra, claro. Mas a nossa consciência, ela está onde? No campo mental? No seu espírito. No espírito? No espiritual, então. Então, quando eu estiver lá, eu vou estar me... Conscientemente... Pleno. Pleno. Você vai estar sabendo.
E todo mundo tem acesso a essas informações após... Quais? Por exemplo, todo mundo que desencarna chega a ter esse conhecimento na hora ali? Não tenho a menor ideia. Dessa divisão de corpos, né, Rosa? É. Eu acho que muita gente não sabe. Eu tive sorte de ter estudado muito sobre devas elementais, né? Eu era curiosíssima desde pequena, porque eu via fadinhas, via duendes, eu achava engraçadíssimo, né? Quando você é pequena é engraçado. Mas só que passar dos anos você vai ver que tem, de fato, um fundamento diferente. Por exemplo, eu lia muitos livros italianos e eles todos tinham duendes, fadas e gnomos e tal. Então, assim, para mim era literatura normal. Então, era muito mais fácil para eu acessar, porque eu já tinha visto, já tinha sentido. Entendeu? Porque tem muita gente que fica presa ali no umbral. E aí? É porque essa pessoa talvez ainda não teve essa consciência de... Não é porque ela plantou e colheu, né? Eu acho que é o contrário. Ela não tem consciência porque ela não quis saber. Ela tá. Se você comete um impropério, você acha que vai vir ou não vai vir uma rebordosa? Tem jeito. Colheita é colheita. E agora a colheita está cada vez mais visível. Não tem mais jeito de ninguém fugir disso, entende? Ah, mas as histórias que você vê são ruins. Sim. Olha as histórias que deram certo. Eu não olho porque está ruim, porque já é visível, já está tudo aí. A gente sabia disso desde anos e anos atrás. Mas você está otimista, então, com o futuro próximo da humanidade, da Terra? Eu tô. Nossa, graças a Deus. Eu tô, porque eu sempre acho que sim. Vai ter algumas coisas que precisa mudar um monte de gente. Eu mudo o povo de planeta todos os dias se bobear. Por quê? Porque vem muita gente. Eu tenho uma amiga que faz comigo o Mestres Ascensos, o canal era dela, e a gente faz um trabalho que eu fiz durante anos, que era subir os bebezinhos ceifados. O que acontecia nisso? Para descobrir como essa tarefa tinha que ser feita, eu tive que investigar muito, me dedicar muito, pesquisar muito, até eu descobrir tudo e montar um ritual. No ritual, tinha que fazer todo um procedimento. Primeiro, batizar as crianças. Dar nome para as crianças. Não adianta só batizar, você tem que dar nome. Sim. Depois tem que chamar um povo da luz que sabe desmanchar a porqueira que fizeram com os fetos. Eles fazem magia negra com os fetos. Nossa. É horrível. E quando termina essa fase, que é toda estruturada, isso aqui a gente não brinca, é tudo estruturado. Aí tem a terceira fase do recolhimento dos obsessores. Quando entra o recolhimento disso, é onde a gente pega o povo com o pé. Tem também o pé de chumbo, mas não adianta explicar. É como se fosse uma base de chumbo e o ser que domina isso é um papa aqui da Terra. E ele sabe fazer isso, é um exorcista de primeira, ele tem um nome próprio, e ele que vai fazer comigo todo o levantamento, quem vai para a direita, quem quer ir para cá, quem quer ir para lá. Por quê? Quem quer se redimir pode subir numa certa nave, e essa nave tem as famílias deles. Por exemplo, isso é um édito que foi dado, não só pelo comandante Ashtar, mas por seres divinos, né, que estão numa casta lá em cima, dizendo, olha, se a família se responsabilizar por esses seres e os seres quiserem, tudo bem, vai todo mundo para tratamento. Porque as famílias entenderam que se deu alguma coisa errada, é porque eles também são responsáveis, certo? Então eu achei excelente essa forma de tratamento. Tem gente que não quer ver família, não quer saber, não quero nunca mais ver, blá, 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 tudo bem, vai para outra nave, de outro comandante. Sobe ali, só que vai para um lugar que vai começar do zero, sem família, e não tem mais contato nenhum com nada do que ele conhece da Terra, sem poderes, sem magia, não tem como fazer lá, nesse lugar. É o começo do zero, do zero. E aí eles só vão encontrar um monte deles iguais, entendeu? Vai dar de cara com um monte. Que não é uma situação boa. Nem um pouco, mas eles querem. Por quê, a gente respeita. Porque eles não querem ver família. Mas chegou num nível tão... Você não tem noção. Grave assim? Normalmente, 80% sobe para coisa
se tratar. O tratamento demora 50 anos, 100 anos, Nossa. porque a psique está muito desequilibrada. Caramba. Chega nesse nível. nesse Que aí a pessoa tá fazendo mal para si mesma, nem tá percebendo. Não, mas o primeiro tratamento que a gente dá qual é? Picadas de abelha com ferrão. Ô, louco. Por Porque quê? paralisa ele. São retirados todos os artefatos. Arma, artefato, tira tudo. Ferro, tira tudo. Depois vem a retirada do véu de Maia, o antídoto para eles acordarem, para os obsessores acordarem, todos. 80%, 70% acordam, o resto não quer. Eles acordam, mas eles não querem participar disso. Entendi. E aí, livre-arbítrio é livre-arbítrio, É né? tipo, igual a gente às vezes quer ajudar um mendigo, fala, pô, vou te levar cara num não abrigo, quer. te dar uma comida, o cara não quer. Não quer. E você não deve se meter. Uma das coisas que eu falo bem no final é: vocês serão atendidos nos seus pedidos. Saibam que vocês serão atendidos. Peça e nos será seus pedidos. atendido. Eu falo bem claro. E como que a Bem gente claro. pede? Com palavra. Palavra. Então, por isso, eu diria que a palavra-chave do Isso. episódio aqui, que é para você que chegou nesse momento. Pra né? galera que chegou até o final, a gente tem sempre uma palavra-chave do episódio para saber quem são as pessoas que estão mais próximos do despertar. E a palavra de hoje é para vocês escreverem aí nos comentários. Palavra é lei. Boa! Exatamente, foi um bom aprendizado, né? Bárbaro. Adorei que vocês trouxeram isso. Exatamente. Então escrevam aí, palavra é lei. E também escrevam de onde vocês estão nos assistindo. A gente sempre fala, se esse conteúdo aí agregou você aí de casa, nem que seja um pouquinho, a gente sabe que agregou muito, mas nem que seja um pouquinho. Imagina que legal se uma pessoa que você ama de verdade pudesse receber este conteúdo, ser presenteada com este conteúdo. Então compartilhe, manda aí no grupo do Zap da família, né? Faça como as amigas aqui da Doriana fizeram lá atrás e gostavam de bater papo uma com as outras. Mande para aquela amiga, para aquele amigo que fala a nossa língua aqui, né? Então mande e escrevam aí, palavra é lei. Boa. A gente também coloca na tela aí, por favor, Brunão, o nome da Doriana, por favor. É para ela comentar, por gentileza, apresente o seu canal, a sua escola. Nós temos uma escola da Fraternidade dos 12 Raios, justamente com a Alessandra Costa, que é a pessoa que, enfim, nós ficamos amigas e ficamos sócias dentro do canal dela, né? Então a gente participa como escola. E ela se tornou uma brilhante pessoa para atender a história dos bebês. Então agora eu não atendo mais, porque eu tenho evitado atender por causa de excesso de trabalho, né? Veio muita gente para a gente, então eu passo para ela e ela atende melhor do que eu, acredite. Então ela está ótima. Esse trabalho é ainda muito importante para as pessoas, né? Eu não faço atendimento de tarô, de radiônica, volto no túnel do tempo, dependendo do caso de cada pessoa. E é isso. Muito bom. Acho que essas são as partes. E eu gosto muito de dar aula. Então, assim, sempre a gente tem aula no Telegram. Tem a Escola da Fraternidade dos 12 Reais no Telegram. Isso. E tem um último recado que você queria deixar para as pessoas, que está no seu coração, assim? Que você possa passar para as pessoas a como elas se manterem fiéis a si mesmas nesse turbilhão que a gente vive hoje? Talvez ser fiel a si mesmo é a coisa mais importante desse momento. Dar continuidade a isso para o teu pai, para a tua mãe celestial. Se a gente entrar nessa vibe e souber que dentro do coração, né, com a nossa chama trina especialmente, começar a desenvolver um pouquinho mais essa função. Veja, hoje a chama trina está em toda a internet, não é uma coisa misteriosa, Sim, né? muita gente. Então,
pode procurar, não precisa ser com a gente, não. Pode procurar, vocês vão ver livros, vai ver um monte de coisa boa. Muito bom. E ó, galera, Muito agora bom. vocês vão ficar aí daqui a pouco, quando a gente der o tchau, com um recadinho do Rodrigo Romo, que vai falar com vocês diretamente. Fiquem aí. Exatamente. Fiquem aí com o convite da nossa super live. Obrigado, hein, pela sua presença. Obrigado vocês. Nossa, foi Incrível. Foi uma surpresa muito boa. Fiquei feliz. Hoje, Que legal. hoje eu não me preparei e foi excelente. Sim, Ah, fluiu, não, né? é assim que é bom, né? É. Porque daí desperta o que eles estavam preparando para a gente Exatamente. perguntar Eu falei, né? e para você falar. Eu falei que eu vim feliz para cá. É. Isso Você é um, veio feliz. pra é, cá. Nós isso é um também. grande sinal bom. Com certeza. Muito bom. Muito obrigada. Dá um Deixa tchauzinho seu aqui. tchauzinho aqui. Tchau, tudo de bom Valeu. para vocês. Um grande namastê. Boa. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.